pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje estou aqui para ler um relato novo para vocês, que eu tenho certeza que será muito especial. Eu ainda não li nada desse relato, mas eu sei que a pessoa fez com carinho só pela forma que ela mandou para mim o relato dela, as páginas para eu imprimir. E sempre tem histórias por detrás dos bastidores, né, gente? Minha impressora, para variar, não estou conseguindo imprimir do meu computador, então eu tive que enviar para uma pessoa, para a pessoa poder enviar para minha impressora, para poder imprimir. E eu fui juntando página por página e estamos aqui hoje. O dia perfeito que o Senhor escolheu para que eu possa ler, compartilhar com vocês essa história, esse relato, esse testemunho. Vamos então ser impactados juntos aqui? Que traga cura e libertação para nossas vidas, que seja bênção. Vamos direto ao ponto. Começando esse relato, eu tenho recados ainda para vocês, se preparem aí porque tem coisa nova chegando. Ela diz assim: eu venci 2 narcisistas de uma só vez. Eita glória! Já começou bem o negócio. Olá, Cris! Finalmente chegou a minha vez de contar meu relato. Yes! Vibrem! A gente sabe que não é fácil, né, gente? Quem já mandou seu relato, conta aí a sua história, deixa aí nos comentários para eu saber. O inimigo não quer que isso aconteça, ele vai tentar atrapalhar, impedir a gente de colocar para fora e outras pessoas poderem assistir esse vídeo e ouvir esse relato e falar: ah, gente, o meu marido é um narcisista, minha mãe, o meu pai, minha ex, meu ex. Como assim? Aí Deus usa esse relato para mostrar pra gente, para libertar, para revelar, para curar, enfim. Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer. Quantos testemunhos eu já recebi? Cris, eu descobri que eu estava no relacionamento abusivo, já à beira da morte, através de um relato no seu canal. E eu falo: glória a Deus, Senhor, muito obrigada. Porque eu sempre oro pedindo ao Senhor: Pai, usa a minha vida para levar cura e libertação, para que vidas sejam libertas desse cativeiro, dessa coisa que a gente sabe que é mais espiritual do que qualquer outra coisa. A gente fala aqui, né, de uma forma leve, pessoal, mas vocês sabem que não é brinquedo não. Quantas pessoas já se foram por não terem mais alegria de viver, por conta da opressão e toda a tristeza que vem junto com certos níveis desse transtorno. Essa daqui, a história, são 2 e ela venceu os 2 de uma só vez. Vamos ver quem são esses 2, né? E ela continua. Eu já amei esse início. Vou até repetir aqui, tá? Ela diz: finalmente chegou a minha vez de contar o meu relato. Acompanhe o seu canal maravilhoso que ajuda muitas vidas e em nome de Jesus continuará ajudando. Continuará ajudando mais e mais sobreviventes de narcisistas. Yes, seja feita a vontade de Deus. Essa conscientização não vai parar. Em nome de Jesus eu creio. E ela diz: pode me chamar de Ana, nome fictício, e do meu ex-narcisista, Júnior, também nome fictício. E o da ex-sogra deixa Naja. Ela pôs entre parênteses: combina com ela. KKKKK. Adorei o seu humor já de início, gente. Eita bênção, como é bom, né? Você sabe por que os narcisistas ficam tentando perseguir a gente, tentar destruir? Por causa dessa luz que tem em nós, desse senso de humor. Porque mesmo diante de todos esses desgastes, dessas opressões, né, dessa afronta do inimigo, nós continuamos sorrindo e rindo porque a graça de Deus nos basta e Ele nos levanta mais fortes do que antes. Ai, gente, eu amei aqui. Então, os 2 narcisistas é um ex-marido, o ex-narcisista, né? Não sei se é marido, vamos ver. É, porque é ex-sogra, a Naja, meu Deus do céu. Ela diz: minha história será contada se referindo ao passado, Cris, para a melhor compreensão de vocês, ok? Ok. Meu relato é grande, mas vou tentar o máximo reduzi-lo aqui. É, todo mundo gosta dos grandes. Vamos lá. Foram quase 8 anos o nosso relacionamento. Quero pontuar que venci esses 2 grandes narcisistas e você que ainda está preso em algum ciclo, não se desanime. Deu certo para mim e dará para você também. Glória a Deus. Antes de tudo, quero falar deste meu ex, pai da minha filha, que convivi 8 anos com ele. Já o conhecia, Cris, pelos tempos de escola,
Não estudávamos na mesma série, eu estava nas turmas à frente, mas tive a oportunidade de ter contato com ele na época através de projetos sociais da prefeitura e eventos juninos da escola. Lembro-me que ele era bastante tímido, vergonhoso e mal abria a boca para falar, mas ele tinha um olhar diferente, ela põe em letra maiúscula, aquele olhar. Observador, analítico e eu toda tagarela, sempre otimista, risos. Faça sol, faça chuva, era rodeada de muitas amizades. Continuando a falar de mim, pode me chamar de Ana, tenho 33 anos, mãe de uma princesa, e ela põe entre parênteses o meu milagre. Cresci, nasci em uma família simples, a minha mãe me contava que as coisas antigamente eram muito difíceis, mas pelo que me recordo, mesmo nos tempos difíceis, éramos e somos felizes. Família sempre reunida. Cris, nós achamos graça de tudo, né? KKKKK, sim. Meus pais são muito trabalhadores e graças a Deus me ensinaram certo sobre os princípios e caráter. Posso afirmar sem medo hoje, somos uma família feliz. Glória a Deus, como é difícil isso hoje em dia, né? Mas glória a Deus por isso, fico muito feliz. E ela fala, quero falar das duas pessoas que mais tenho orgulho, meu pai e minha mãe. Que lindo! Homem, honesto, trabalhador e de bom, mas bom mesmo coração. O melhor que já tinha conhecido. Onde até os próprios irmãos e sobrinhos brincam dizer que meu pai é adotado. KKKKK, porque ele é muito diferente deles. Minha mãe, Cris, uma mulher de muita fé. Ela é cristã adventista. Uma guerreira de sorriso sempre no rosto. Nasci e cresci na cidade de Berizal, um lugar pequeno e de poucos habitantes, aproximadamente 4.200 pessoas. KKKKK. E ela diz, uma cidade tão pequena que dá para citar o nome de todo mundo, pois todo mundo se conhece. Ela diz, uma cidade tão pequena que dá para citar cada um, ou seja, todo mundo conhece todo mundo. O ponto negativo é que é um lugar de vibrações baixas, sem muitas oportunidades profissionais, um lugar que há anos não se desenvolve e, pior, não deixam os que desejam crescer. Ninguém consegue crescer numa cidade sem muitas perspectivas e, na sua grande maioria, a maldade é o que prevalece por aqui. A cidade já foi até amaldiçoada por um padre tempos atrás. Eita, mas que padre é esse? Padre das trevas? Cidade foi amaldiçoada, mas porque só tem coisa ruim, né? Não entendi, mas que coisa é essa? Sai desse lugar. Pra ontem. Ela diz aqui, quando me formei em 2009, fui embora. Glória a Deus, eu já nem sabia, já falei. Glória a Deus. Como a grande maioria faz. Fui em busca de oportunidades de estudo e trabalho e me mudei para uma cidade vizinha, porém um pouco maior. Meu coração enche de alegria em falar dessa cidade. Pensa num lugar maravilhoso para se viver, cheio de oportunidades e hoje se tornou a cidade do empreendedorismo, a capital da lingerie. Nessa cidade, fiz 2 cursos técnicos, análises clínicas e farmácia. Fiz pós-formação, trabalhei por 3 anos no hospital da cidade, onde aprendi muito. Conheci profissionais incríveis de uma mentalidade magnífica e eu amava morar ali mesmo, pagando aluguel e tudo. Mas eu estava muito feliz. Meu primeiro relacionamento aconteceu nessa cidade, 2012 a 2015, até que em 2015 tive meu primeiro casamento. Foi um namoro também saudável e foi o casamento dos meus sonhos, fiz tudo como queria e sonhava. Após um mês de casada começou a minha tão triste história pós-casamento. Apareceu um nódulo na minha vida, localizada na caixa supraescapular do ombro e pescoço, e por conta deste nódulo tive que abrir mão de tudo, trabalho, cursos na época que fazia e do meu lar. Tive que largar tudo para dar início aos tratamentos. E vou te contar como era esse nódulo. Ele era um nódulo benigno, porém de comportamento maligno. Um fibroma raro de poucos estudos e fui submetida a químio por não poder fazer a cirurgia local. E ela continua, e ninguém queria me operar, os riscos eram altíssimos de morte ou sequelas. Optamos então pelo tratamento de químio na tentativa de diminuí-lo, para assim poder ressecá-lo.
Por conta do tratamento, eu mudei para uma cidade bem maior chamada Montes Claros, em Minas Gerais, onde eu teria acesso completo ao tratamento. Não tive escolha, Cris, larguei tudo e fui. E o meu marido ficou, pois não tínhamos onde ficar. Só poderia ir uma pessoa me acompanhando e a minha mãe quis estar à frente comigo no processo. Ficamos na casa de saúde de Berizal, cidade em que nasci. O tratamento iniciou-se em 2016, em janeiro. Diante da situação e distância, com o tempo meu casamento foi esfriando e ele simplesmente me abandonou, Cris. Cris, no momento em que mais precisaria do apoio dele, ele esfriou comigo. Nas atitudes, não ficava em casa me esperando quando era liberada para ir para casa. E sentia a rejeição, vi ele colocar outras coisas como prioridade. Enfim, me recordo da minha médica me alertando na primeira consulta que na sua grande maioria, quando o homem tem câncer, as esposas estão ao lado até o fim, mas quando é o contrário, são abandonadas, disse ela, quase já me alertando para essa possibilidade. Tive crises emocionais fortes, mas com a ajuda de psicóloga que o hospital oferece, venci essa etapa. Consegui me priorizar, colocar a minha vida em primeiro lugar e aceitar o divórcio e seguir a minha vida. Olha, aí já começa um relacionamento que você já vê que é uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não cumpre o que comprometeu lá no altar, né? Na doença, na saúde, né? Na pobreza, na riqueza, já vazou. Então, livramento de Deus para sua vida. Vamos agradecer a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Um ser desse aí, né? Ninguém quer. Mas tudo bem. Entrega para Deus que Ele é nosso vingador. E perdoa porque não vale a pena, né? Deus é mais em nossas vidas. Continuando. Achei justo soltá-lo, pois nem eu nem mesma saberia quando iria acabar toda aquela situação. Pós-divórcio, Cris, o nódulo finalmente teve regressão. Descobrimos que ele se alimentava dos meus hormônios, estrogênio. Tomando os cuidados essenciais, as coisas começaram a dar certo. E depois de certa melhora, fui liberada para ir para casa e voltar só nos dias de químio. Infelizmente, devido à doença, não consegui ficar em Taiobeiras. Minha única opção foi voltar para Berizal. Estava sob os cuidados da minha mãe. Eu estava bem, mas foi só voltar para essa cidade que tive regressão na área emocional. Imagina a cena, Cris, 23 anos diante de um câncer raro, recentemente divorciada, com todas as vulnerabilidades, as físicas e emocionais psicológicas, quase careca, e ela põe kkkk. Voltando para o pior lugar do mundo, na minha opinião, lá eu não fui acolhida, não. Ela diz ao contrário, o peso do julgamento, preconceito caiu sobre mim, e isso já explica de cara para você o porquê de não gostar daqui. Pensa num lugar, kkkk, e eu escutava coisas do tipo, ela foi desenganada pelos médicos, doença perigosa, ninguém nunca ouviu falar, é contagiosa, essa não escapa, sofri tantos preconceitos aqui nesse lugar que você nem imagina. Isso não é preconceito não, isso aqui é gente que amaldiçoando sua vida, coisa do Satanás, deve ter umas potestades aí nessa cidade, tá repreendido em nome de Jesus. Você ainda tá aí, gente? Não, espero que não. E ela diz, só me deprimi ainda mais e fiquei por dias trancada no quarto, nem visitas queria receber, não se importavam de verdade, só queriam especular da minha vida. Com a ajuda da psicóloga fui dedicando ao tratamento, ela sempre me lembrando da mulher forte que eu era, da minha fé, Cris. E eu reconheço que de todas as minhas qualidades eu cito minha fé, glória a Deus, a fé que faz a gente vencer este mundo. Minha fé move montanhas e eu vou te provar isso aqui ainda nesse relato. Voltei a me cuidar mais. Que linda! Gente, na imersão, hoje mesmo, olha como Deus é perfeito. Hoje mesmo Deus me falou, me trouxe a palavra sobre, onde fala sobre a nossa fé como o grão de mostarda. Porque muitos pensam que é do tamanho do grão de mostarda, mas não, é como o grão de mostarda. E ali, na imersão, vocês vão entender junto comigo. Até antes da imersão, que a gente já tá abrindo o grupo, as inscrições estão até o dia 23, viu, gente? E essa imersão é só pros fortes, aqueles que estão preparados e falam, eu quero, chegou minha vez, é agora, eu vou despertar. Eu quero receber cura, libertação, eu quero revelação de Deus
para aquilo que eu preciso mudar, o que não está fluindo na minha vida. Deus vai mostrar a raiz, Ele vai me mostrar, revelar, despertar, e então eu vou dar o passo, eu vou agir diante disso e eu serei curada, liberta, e aí sua vida vai andar para o lugar onde Deus já planejou para você viver e caminhar. Vamos lá, continuando. Passei a cuidar mais de mim, voltei a orar, voltei a ser destemida e mais, o hospital nunca me podou por conta do tratamento. Então, eu tive total liberdade para explorar cortes e cores. Eu era muito vaidosa e deixei claro, o meu cabelo é minha autoestima. Risos. E eu sempre quis fazer um short bob. Ah, tá, eu sei qual é esse corte. Aquele corte batidinho na nuca? Foi exatamente assim que destino me fez a reencontrar o Júnior. Com o meu futuro e inesquecível marido narcisista, kkkk, sim, aquele jovem tímido que citei para vocês no início dos tempos da escola, lembro? Quando o reencontrei, estava mais expressivo, sorridente, carismático, articulava muito, mas tão gentil, nem parecia o mesmo. Fui em seu salão fazer o tal corte short bob, e ele estava recentemente na área como cabeleireiro, e eu também era cabeleireira, Cris. Só nunca atuei na área, mas fiz diversas especializações no ramo. Ele morava na época na zona rural, uns 15 a 20 minutos de Berizal, e ele vinha de moto todos os dias para trabalhar. Ele trazia a sua marmita, não compensava ir na roça almoçar e voltar. Conversamos a respeito da proposta do corte e ele mais que depressa discordou que eu deveria deixar o meu cabelo como estava, pois mesmo ralo estava bom. Ele perguntou como estava de tratamento e contei tudo, Cris, estava indo bem. Que eu não me importava com as percas que tive, pois eu sabia que o meu Deus me daria tudo novo e de novo. Ele certamente viu em mim alguma coisa, né? Viu minha vulnerabilidade ou ele se lembrou de mim como eu era, né? Quem eu era ou então notou que eu era manipulável mesmo, por ceder um corte meu por opinião dele. Sei lá, acho que foi tudo junto. Kkkk, ceder para não desagradar, Cris. Esse é um dos meus defeitos. Cedia pelos outros e não conseguia dizer não. Eu me deixava por último em certas situações e esse bom coração só me lascou na vida. Os dias se passaram e mantivemos o contato. O salão dele era quase em frente à casa da minha mãe. Conversávamos muito, me abria ali de cara para ele. Para mim, ele dizia ser infeliz e que a família dele era cheia de problemas e ele sofria muito. É o vítima, é assim que eles ganham nosso coração. E você já deu para ver aqui uma dependência emocional. Então foi a brecha que ele viu para entrar, as carências, né? E aí você agora tem que ser a salvadora dele. Então ele já contou a história triste, né? Falou que trabalhava para ajudar o sustento da família. Ai, muito bonzinho ele. Achei aquilo bonito de se fazer. É desse jeito, gente. Tudo de caso pensado. É incrivelmente tudo que eu falava em reconquistar, ele também falava. Sonhos parecidos e alguns iguais aos dele. Kkkk. E ele afirmava que eu era a mulher perfeita para se casar e construir família. Ele falava tudo exatamente como eu gostaria de ouvir. Homem perfeito que fala. Kkkk. Cedi aos encantos dele e embarcamos nesse romance perfeito, mas perfeito mesmo, viu? Vou falar da família dele aqui. De modo geral, para facilitar o entendimento, Cris, era um povo simples da roça, vida difícil, muitos problemas financeiros causados pela irresponsabilidade que eles não têm, né? Até a quinta geração sofria na boca deles, pois reclamavam e culpavam até os mortos de situações. Ai, meu Deus do céu. Se diziam ser muito honestos e de coração bom. Eles são 5. Pai, mãe, 3 irmãos. Filho mais velho, no caso, era Júnior, meu narcisista, o grandioso. Filho do meio, hoje posso afirmar, o bode e o caçula. Quando fui na casa pela primeira vez, a mãe muito prestativa, carismática como ele, mas sutilmente perguntava algo do meu ex-marido. Se separou por quê? Contei a verdade, Cris. Falei que adoeci e infelizmente me abandonou. Infelizmente não, né? Felizmente, porque já mostrou logo quem era. Traste. E ela não se convenceu, não. Disse que era estranho um casamento acabar só por isso.
E ela insinuava ter coisas a mais, e fiquei sem graça porque nunca me passou na minha cabeça sequer de julgar ele, e se ele errou comigo, o problema dele. Voltei dali feliz, mas intrigada, pois tinha algo nela que me soava oculto. Minha intuição gritava, aí tem. Com o tempo passei a sempre ir na roça com ele nos finais de semana. Eu gostava muito de lá, pois a natureza lá é belíssima e me fazia muito bem estar ali. A convivência deles era muito esquisita. Pela primeira vez eu via pessoas se reunir para ficar lamentando, falando do passado sofrido. Tratavam visitas muito bem na frente, mas ao saírem, até a alma dessas pessoas julgavam. Inacreditável, pois essas pessoas que eles falavam mal sempre estavam lá por eles, dando uma palavra amiga, uma ajuda financeira. As mulheres dali limpavam e ajudavam no que podiam na casa dela. As igrejas ajudavam com alimentos, feira e mantimentos. O que vi ali era muita ingratidão da parte deles para com todos. Até a prefeitura ajudava muito eles. O irmão dela os ajudava muito também. Deixavam a luz cortar e a prefeitura regularizava tudo. Tudo era culpa dos outros, até da quinta geração deles. KKKKK. E de todos que os cercavam. Mas eu via que em nada eles se moviam. Notei também que ela não gostava das pessoas negras e as consideravam feias só por serem morenas. Um preconceito bem óbvio. Ela também falava muito mal de mulheres de cabelo curto. Para eles, mulheres bonitas têm que ter cabelos compridos. Nem que a cara seja igual a do cão. Não vou citar a parte dos bichos porque eram muito cruéis e hoje sei, eles eram fora da lei. Gostavam e gostam de praticar coisas ilegais, caça e pesca, e têm porte de armas irregulares na casa, e isso faz parte da natureza obscura deles. E ela fala entre parênteses, eu tenho fé que toda maldade feita a cada animal que vi lá, Deus vai cobrar justiça. Amém. Voltando a falar do salão dele, com o tempo comecei a atender junto com ele. Cris, o espaço era pequeno, mas trabalhávamos bem. Tínhamos uma parceria muito boa no trabalho e gradativamente fomos ganhando espaço e mais clientes. 6 meses de namoro, lá já estava eu dormindo quase todos os dias com ele na casa deles, lá na roça, e bonito, ele me chamava de minha esposa só para me deslumbrar. Risos, mas casar mesmo ele passava longe. KKKKK. Pouco a pouco ele foi se amostrando, já começou com os vacilos, com saidinhas demoradas e não dava explicações. A Naja se incomodava tanto, principalmente quando eu ia cobrar dele melhora nesses comportamentos. Ela já tinha uma lógica explicação para defendê-lo. A culpa nunca era dele. E sempre gostei de pessoas altruístas e otimistas, mas ali era demais, não moviam nada e se achavam merecedores do mundo. A grandiosidade era muito grande. Juninho continuou mostrando suas garras, saía para os botecos de lá mesmo da roça para beber. E com essa demora dele, a sogra, a Naja, ela já se aproveitava e comia a minha mente falando de relacionamentos passados dele, só para me causar insegurança. Ela falava mal dele também quando ficava com raiva, e ele por vezes começou a chegar fora dos horários. Notei que estava bebendo muito mesmo. Antes de questioná-lo, ela já dava um show, chorava como uma atriz global, que a culpa era dos vagabundos que estavam no boteco. Tirava a responsabilidade dele. Todo final de semana era essa mesma cena. Até que um dia falei que não dava mais. Com medo do fim, ela sempre entrava no meio e dessa vez veio culpando as ex dele. Pois ela dissera que uma delas o jurou que ele não iria ser feliz com ninguém. E ela põe entre aspas, não bebi muito assim não. Essa era a mentira que ele falava no dia seguinte e todo mundo agindo como se não tivesse acontecido nada. Mentem tão bem que tenho certeza que eles mesmos acreditam nas próprias mentiras. É desse jeito. As coisas foram se intensificando, piadinhas disfarçadas de brincadeira, desvalorização fazendo comparações com coisas inúteis e fúteis. E a intenção era essa mesma. Fazer a gente se magoar por ser comparada a nada. Isso é tão doloroso, Cris. E ela nunca reconhecia nada que pudesse fazer e eu fazia bem feito. Inclusive o cabelo dela ficava impecável. Eles gostam de desmerecer.
fazer comparações com coisas muito ruins ou no nível de MRDA, só para dizer que MRDA é melhor que a gente. Infelizmente, muitos caem nesse jogo e se deixam atingir. Vivendo nessa rotina, o meu psicológico cansou e comecei a ter conversas com ele sobre a gente ter nosso canto, começar a investir, ter nossos próprios salões, sair do aluguel. Me parecia que fora dela ele me ouvia, Cris, e até concordava, mas ele não aguentava ter segredos comigo. Tudo, absolutamente tudo, ele contava para a mãe. E óbvio, a opinião dela sempre prevalecia. Comecei a me posicionar e falar com firmeza com ele na frente dela, que ele precisava virar homem e ter atitudes de homem. Uma guerra ali ficou estabelecida no ar entre eu e ela, e não desisti. Sempre que podia, falava para ele a importância de construir a nossa família, mesmo com dificuldades. Certa vez ela contou que ele era assim com vícios, porque uma ex fez trabalhos de feitiçaria para travar a vida amorosa dele. Deve ter sido ela, essa praga dessa sogra aí que fez mesmo pro próprio filho. E ela dá risada, kkkk, Cris. Quanto a essa parte de macumba, eu sempre ria. Sempre ouvi eles falarem, mas não era de mim, nem da minha família que me criou dar credibilidade a isso. Sabemos que existe sim, mas sabemos também que um ser humano blindado por Deus, macumba não pega. Verdade, glória a Deus. Ela insistia em justificar muitas coisas da vida deles na macumbaria. A culpa é do diabo, né? Ai, Senhor, vivia alegando que ele, se não prosperavam, era macumba, não tinha roças plantadas, era macumba, não tinha nada por inveja, macumba, e dos outros, tudo macumba dos outros, kkkk. Sabe o que eu fazia? Eu ria e confirmava, macumba não tem poder na vida de um cristão, e ela me odiava por isso. Mas na vida deles tinha, né, porque eles não são? Fingia ser, né, talvez. E ela diz, mas é aquilo, né, Cris? De tanto conviver, eu comecei com o tempo a acreditar nessas coisas. Comecei uma grande busca em querer saber o que eles tanto faziam no boteco e por que demoravam tanto. Mesmo ele falando que chegava conhecidos dele, iam conversar e não via o tempo passar, óbvio que não era só isso. Fiz amizade com as moças que moravam ali, próximo desse bar, e até hoje são clientes minhas. Elas me contaram o motivo da demora. Todos os domingos eles se juntavam para jogar sinuca e faziam pequenos torneios entre eles. E pior, apostando dinheiro, meu Deus. E Cris, ali eu pensei, como terei futuro com uma pessoa assim? Ele se mostrando totalmente diferente do que dizia no início. Uma vez fomos visitar os avós maternos deles em Taiobeiras, a cidade vizinha. E eles já idosos, a avó dele era muito tagarela e sempre soltava uma pérola, principalmente se estivesse com raiva. Acredite, eles também vivem em conflito. 2 idosos brigam igual cão e gato, e na rua dela é de mal com muita gente, até com as suas próprias irmãs. Nesse dia ela soube que ele estava descontrolado no jogo e soltou uma kkkk. Ela me disse que quando ele era jovem, ele foi morar com ela e ele já tinha um sonho de ser cabeleireiro, porém dava muito trabalho para ela, que sempre chegava tarde da noite, estava no boteco de papinho, bebendo e jogando. Ela disse que já não aguentava mais e teve vezes que até pulava o muro deles para entrar. Aí ela teve a ideia de comprar uma máquina de corte e dar para ele. Foi uma forma de se livrar do problema. E foi nessa época que ele voltou para Berizal e também começou na área. Acredito que pouco tempo depois eu o conheci. Notei que o problema era mais antigo do que eu imaginava, mas como saber, porque eles mesmos jamais assumiriam, eu me lembrei dos 2 amigos de infância que ele tinha, Jaime e Rick. Ele considerava eles como irmãos, mas não tive coragem, Cris, na época, em demonstrar para eles que já estávamos em crise. E hoje me faço a seguinte pergunta, já que eles são muito íntimos e apoiam entre si, será que eles são manipulados por ele? Ou são como ele também? E decidi passar mais tempo com ele, Cris, não deixei ele mais à vontade, mas como estava, trabalhávamos juntos o dia todo. E quando era final de expediente, ele falava, vou lá tomar uma para abrir o apetite. E eu falava, também vou com você. E assim fiz todas as noites. Ia com ele no bar e ninguém se aproximava para incentivá-lo a beber e a jogar. E ela disse, será que ele mentiu? Kkkk, óbvio que sim.
mas eu utilizava daquele tempo para conversar sobre a nossa privacidade, sobre os projetos de casal, e ele me ouvia bastante. Enquanto isso, o ódio da Naja por mim só crescia. Ele passou a me ouvir mais, começamos a procurar lotes na cidade para comprarmos no off, mas não achamos lote com boa localização para o salão. E foi quando meu pai me deu um pedaço de lote numa esquina maravilhosa. O salão de lá seria canal. Não durou muito. Ele contou para ela. E depois ele logo veio me dizer que não iria construir lá porque as pessoas iriam dizer que éramos sustentados pelos meus pais. Olha isso, gente. E que lá, tão perto, ele não queria. E minha mãe tinha uma casa na mesma rua que foi deixado de uma herança para ela. Conversei com a mãe e falei a situação, ela fez a troca. Não ganhei o lote todo porque já havia uma casa no lote e como somos 3 irmãos, teria que ser dividido. Meu irmão mais velho abriu mão da parte dele, então o lote foi dividido entre mim e a minha irmã. O lado que já existia na casa ficou para ela e eu escolhi o outro lado, sem nada para projetar os salões. O lote era estreito, 6,5 de largura, mais 70 metros de comprimento, aproximadamente. E quando finalmente juntamos o dinheiro para iniciar a obra, não era muito, mas já dava para iniciar. Ela comeu o cérebro dele falando o seguinte: você tem coragem, Júnior, de construir num terreno assim, desse jeito? E se vocês não derem certo? Você perde tudo, você perde tudo. Para pensar. E eu rebati na mesma hora: preocupa não, querida, se Deus permitir de não dermos certo, ele receberá tudo o que investiu. Porque somos honestos, nunca quisemos nada de ninguém. Ela ficou calada, notei que o certo era isso mesmo que soasse desrespeito de mim respondê-la, mas certas coisas teria que respondê-la à altura. E comecei a fazer isso sempre. Rebater as manipulações dela, comecei a achar soluções para os problemas que ela criava. Ela dizia: tô doente, Júnior, socorro. E eu falava: espera aí, vou chamar o carro de saúde de plantão para te levar ao médico. Tô sem dinheiro, Júnior. E eu respondi: espera aí, tem roupa aqui em casa, se quiser vir lavar eu pago. Acabou os vitimismos perto de mim. Glória a Deus, isso mesmo. Adorei. Ai, tô doente. Então tá, vamos chamar a ambulância, vai levar você pro hospital para cuidar de você quem é médico. Aí ela melhorava, né? Tá sem dinheiro? Então vem aqui lavar roupa aqui em casa, eu te dou um dinheirinho. Vai nada. E ela diz: e finalmente a minha cirurgia saiu. Agora ela vai falar sobre a cirurgia. Olha, eu quero falar uma coisa muito importante aqui antes de seguir, que é o seguinte. Ver como é que ela foi fazendo é uma luta, né, gente? É como se agora ela fosse a mãe dele. O peso foi duplamente sobre ela. Saiu de um relacionamento já, um casamento que o cara abandonou, no momento que ela mais precisou. Se não fosse Deus, aí encontra esse traste número 2. Pronto, daí na sequência vem o traste 2, já com o pacote, incluindo a sogra também, Naja narcisista. Aí, gente, o que eu digo aqui? Ela começa agora a viver a vida dele no profundo. Se eu tiver com ele, ele não vai beber. Se eu tiver com ele não vai jogar. Se eu tiver com ele vai voltar comigo para casa mais cedo. Mas imagina a exaustão de uma pessoa viver desse jeito. Ela não vive mais a vida dela. Olha como isso já vai... É uma dependência emocional muito grande, né? Pronto, agora vamos ver a parte da cirurgia. Ela diz: vivendo toda essa turbulência, crise, eu venho lembrar a vocês que eu estava em curso de tratamento, toda semana ia ao Monte Carlos fazer as químio e finalmente a minha tão sonhada cirurgia saiu 7 de novembro de 2017. Nem sabia como agradecer a Deus. Eu orava tanto por isso. Exame em dia, fiz o pré-cirúrgico, reserva de sangue ok, reserva de CTI e agora é só a direção de Deus. Entrei no bloco cirúrgico às 7 da manhã, cirurgia foi até às 2 da tarde, segundo os médicos. Eles já estavam todos esgotados e famintos. Eram médicos na sala cirúrgica, especialistas de todas as áreas, cabeça e pescoço, tórax, cardiologista, ortopedista, anestesista, enfermeiros auxiliar e até cirurgião plástico. Deus preparou tudo para mim. A cirurgia foi um sucesso, glória a Deus. Ai, que lindo! E no dia seguinte tive a primeira visita de um médico estagiário que veio me dizer que pegou o meu caso como caso clínico para a universidade dele.
Achei o máximo e ele disse que o tumor era grande, 9 centímetros. E eu não quis nem ver, nem por foto. Logo depois veio o meu médico, o Dr. Rafael Turano, um excelente médico, e Dr. Matheus, conhecido meu na época que trabalhava no hospital, lembra? As pessoas que conhecemos são fundamentais na vida. Ele me contou como foi a cirurgia, disse que a princípio foi tranquilo, mas depois o tempo passou e eles não estavam conseguindo removê-lo, até pensar em desistir e me costurar novamente. Mas aí o Dr. Matheus pediu, vamos insistir só mais uma vez. E como mágica, o nódulo saiu como bola de sorvete, apalpado pelos instrumentos cirúrgicos, saiu perfeito e eles comemoraram. E que eu ficaria agora 4 meses de repouso, sem peso e sem trabalhar. Ele disse que me daria notícia, uma notícia ruim, infelizmente eu fiquei e eu poderia perder a força e a mobilidade do braço. Tudo dependeria das fisioterapias. E que fiquei estéril devido ao tempo, às altas doses de químio que tomei ao longo do tratamento, e eu tomava bloqueadores hormonais. E para uma gestação eu precisaria de um tratamento hormonal e ficaria muito caro. Sim, eu fiquei triste porque queria muito ser mãe um dia. E não me deixei vencer. Chegando em casa, eu pedi a Deus que Ele repreendesse essa infertilidade e eu confiava na providência divina. Pós-repouso, exatamente 4 meses, e eu engravidei. Que lindo! Foi uma imensa surpresa para mim, foi um milagre concedido a mim. Que lindo, gente, eu já me emociono aqui porque eu lembrei de hoje outra coisa que Deus me mostrou em relação à nossa fé, né? Em relação àquilo que a gente pede a Deus crendo, Ele faz. Foi o que você falou ali no começo de mover montanhas. É isso, é um processo na fé com o Senhor e a gente vai alcançando os céus. Glória a Deus por sua vida, por seu relato. Que especial, gente. Que lindo. Sabe aqueles filmes que a gente assiste? Eu assisti um ontem que fala... Acho que é Poder Além da Vida. Algo assim. Filme muito lindo, muito poderoso. Sabe aquele filme que você sai melhor? Que transforma, que é uma lição de vida? Isso aqui, um relato, um testemunho desse, é uma lição de vida para nós, que edifica a nossa fé, que muda nossas vidas, que a gente sai daqui melhor, com esperança, sabendo que Deus é o nosso Deus, que Ele cuida de nós nos detalhes. Mesmo em meio às aflições, o Senhor nos dá vitória sempre, porque tudo sempre coopera para o bem daqueles que o amam. Amanhã eu vou postar um vídeo que fala sobre isso. Então, se você ainda não está lá no grupo, que é o grupo da pré-imersão, que já aconteceu e nós vamos continuar ali mais um tempo, entra aqui abaixo no link, entra lá no grupo, que você vai receber bênção lá também. Inclusive esse filme eu vou postar lá de novo. Vamos lá, continuando. Ela diz aqui, o milagre foi concedido. A Nádia pegou essa minha bênção e se fez para ela. Como assim? Disse que Deus estava presenteando ela com essa bênção, já que ela nunca tinha tido uma filha mulher. Meu Deus, é desse jeito. E ela fala risos. A gestação foi literalmente um campo de batalha, de disputa emocional. Sim, era uma menina, nasceu saudável e hoje posso dizer inteligentíssima. Toda a honra e glória ao nosso Deus por tamanha bênção. Amém. Parabéns. Deus é lindo, Ele é fiel. E ela diz, continuando a falar, a casa que já existia no lote, que ficou para minha irmã, então alugamos ela, fomos morar nela para ficar mais próximos do nosso projeto, e lembro-me que foi o único tempo que foi bom. Ele não tinha mais a Nádia para intrometer e validar as irresponsabilidades dele. Já não íamos mais dormir lá e dedicamos mais a obras, salões. E ela diz, clientela só aumentando e junto com o profissionalismo a nossa popularidade do jeito que ele queria. E ela diz, mas não demorou essa felicidade para acabar. Cris, todo dia ela ligava e ficava horas no celular. E ele contando tudo, até quantos clientes foram no dia. E ela põe kkkk. Ela voltou com as manipulações e vitimismo, ligando para ele em pleno dia, ligava muitas vezes chorando, dizendo que ela não aguentava mais o pai dele, que estava chegando tarde da noite e deixava ela só. E outras vezes ligava chorando, inventando dor. Outras vezes ligava chorando, dizendo que ia embora e deixar todo mundo sofrer naquela casa, que ia sumir no mundo. Ai, é bem estilo narcisista isso aqui, gente do céu, é um drama. É um drama.
Parece que o mundo tá acabando. E quando você faz algo assim, que você não aguenta mais mesmo porque eles fazem o inferno na sua vida, você é dramática, você é exagerada, tá fazendo tempestade em copo d'água. É fingimento, é porque eles fazem isso, né? Teatro das trevas. Gente, isso aqui me lembrou algumas pessoas. Misericórdia, ninguém merece. Não, essa parte aqui que você falou, que ela falou que era filha, que ela não teve. Gente, eles fazem isso. Tudo é sobre eles, tudo é deles, tudo é para eles. Uhum. Só que não. Eu tive uma amiga que eu lembrei aqui agora. Eu ia viajar e ela ficava assim pra mim: ai, eu tô tão feliz. Tava nada, né? Mas ela: ai, eu tô tão feliz que parece que eu que tô indo viajar. Ela tá tentando tirar até minha alegria, o prazer da minha viagem. De alguma forma ela queria fazer parte daquilo, sabe? Deus me livre, gente. Eu achava estranho, mas na época eu não tinha noção, né? Agora eu vejo, ainda vem confirmação aqui, bem desse jeito. Ok, continuando. Ele largava tudo e ia correndo para ela. Como era imprevisível essas chantagens, e eu certamente tinha clientes marcados e eu não ia com ele. Ele ia só. Imagina como voltava de lá, todo transtornado. Ela tinha poder sobre ele e sutilmente o inferno voltou. Instabilidade dentro de casa era sempre, ele já não voltava, dormia lá até... E ela diz: imagina só, você disputar um homem com um amante é uma coisa, mas no meu caso era a sogra mesmo, é? Ela tem um comportamento muito esquisito, não ia citar aqui, mas vou, talvez exista uma lógica. Ela brincava com ele quando ele saía de toalha do banho, insinuando pegar nas partes íntimas dele. E depois jogava na minha cara que eu tinha costume de dar banho e colocar ele nu para dormir. Que estranho. Que ela tinha... ela tinha costume de dar banho e colocar ele nu para dormir. Que ela conhecia ele igual a palma da mão dela. É das trevas, hein? É complexo de Édipo, sei lá o que é isso, como chama isso, gente. É demônia mesmo. Jezabel. E ela diz: fazia questão de me contar e me deixar com ciúmes. Olha isso, gente. Isso não é normal. Sexualidade, coisa muito estranha. Mas eu sentia repulsa. Aprendemos de cedo a ter privacidade, principalmente na sexualidade. Coisa muito estranha. E ela diz: ela me mandava mensagem avisando com maior satisfação que ele ia dormir por lá mesmo. Olha aí a brecha do inimigo, já passando noite sozinha e gestante. Infelizmente, isso virou hábito. Recebi uma proposta de um laboratório para trabalhar na coleta de sangue, meio salário, e eu aceitei. Trabalhava lá até às 13, fazia o almoço e às 14 já estaria no salão. Sair de casa um pouco, trabalhar com coleta me fez bem, deu um certo alívio para mim. Mas como tirar ele da manipulação dela? Ela põe um ponto de interrogação. Só tinha um jeito: encher ele de compromisso e trabalho. O chamei para continuar a obra, fizemos a base da casa no fundo do lote, voltamos a trabalhar focados. Quando fomos construir, nessa data saiu um consórcio meu de moto, que eu fechei em 2016, por conta de não ter condições de pagar, pois o auxílio doença não sobrava. Era tudo por conta dos remédios e por isso fechei, mas enfim saiu. E esse dinheiro, 6.000 e alguma coisa, eu tirei 1.000, comprei um secador chapinha e os outros 5.000 investi tudo na base da casa. Ele arcou com um pedreiro, chamou um conhecido dele, a casa ficou pronta, até meia cintura base pronta. O meu pai, tios, primos, em um domingo juntaram e vieram aterrar a casa para nós. A casa ficou bem adiantada, paredes subidas até a metade, e a nossa intenção era trabalhar mais um pouco para finalizar, subir e cobri-la. Eu fazia todos os controles financeiros do dia, no mês e ano, e eu pagava o CNPJ certinho. O score dele estava alto, sonhava muito com o término da casa, sonhava em cada cantinho. O segredo é esse, ela diz, sonhar. Como Deus realiza se você não sonha? É preciso sonhar, pois eu sou uma sonhadora. Sutilmente ele foi retornando à vida antiga, ir para a roça, voltando aos vícios, e isso me dava muita revolta. Sei que o problema de marido e mulher ninguém deveria saber, mas comecei a contar para ver se alguém me daria uma luz. Mas infelizmente ninguém acreditava em mim, até me julgavam.
Eu nunca vi esse homem bebendo, mentira dela. Desabafei com a minha família e nada também. Ele nunca vacilou para minha família ver. Então eu era exagerada. Contei para uma amiga de infância e ela acreditou em mim, pois ela também vivia coisas sobrenaturais na casa dela. O dela não bebia, mas o comportamento imprevisível era igual o meu. Prestava serviço ao laboratório e contei o que estava acontecendo e a reação não foi diferente, Cris. Eles também não acreditavam em mim, pois o meu chefe cortava o cabelo com ele e tinha muita admiração. E sempre o elogiava, mas mal sabiam eles que aqui em casa ele fazia o maior inferno pedindo para mim sair do laboratório, que eles não valiam nada. É desse jeito. Cris, aqui ele começa a mostrar que ele consegue ser bem pior que a mãe. Na verdade, superou ela, vamos lá pro fogo, mais cruel. Ai, ai, ai. Agora sim vou falar apenas de nós dois. Agora tem a nossa bebê e uma clientela constante no salão. E ficou mais difícil as idas para a casa da mãe dele. Então, ela não tinha mais a mim como saco de pancada emocional dela. Ele também não ia mais lá. Dar tanta atenção. Ela mudou o jogo, escolheu o filho do meio, que vivia isolado. Só vivia dentro do quarto, no fundo dele. Pelo que entendo hoje, ele era, ou ainda é, o bode dela. Cris, esse rapaz sofre tanto, mas tanto. Eu nunca vi uma mãe espraguejar um filho da forma que ela faz. Ele faz tudo pelo amor dela, mas só recebe desprezo. Infelizmente, não vou poder relatar aqui a situação em que ele se encontra hoje, Cris, porque ficaria muito grande um relato. E para não fugir do foco, que é sobre minha história, mas te adianto, dá um filme de terror. E hoje, de longe, eu só oro por ele. Vai pastores lá, padres, pessoas tentam ajudar, mas ninguém consegue realmente ajudar, porque o que está por trás desse enigma, eles jamais compreenderiam o que é. Ele passa num psiquiatra, porém ele não relata a verdade por imposição da dominadora, e aí fica diagnosticando ele como outras patologias, e quando um bom profissional chega perto da verdade, lógico, a mãe tira ele ou muda de profissional. Quem vai na casa, eles contam as milhões de versões para o problema, dificultando que alguém possa achar a fonte. Hoje ele já tem mente suicida. Meu Deus do céu. Você deve se perguntar, e o homem dessa família como é? Te respondo usando as palavras que ela falava. O homem da casa é um pisteado, um Zé Ninguém, que não serve para nada. Literalmente, lá ninguém tinha um mínimo de respeito por ele, e eu tinha dó dele, sabia? Uma vez ele me contou que quando eles ficaram crescidos e que quando iria chamar eles para ir trabalhar, ela não deixava, que eles não podiam tomar sol quente, e aí ficariam como está hoje, tudo dentro de casa, ninguém faz nada, só reclamam e esperam as coisas caírem do céu. Deus me livre, a destruidora, narcisista, psicopata da família inteira. E ela continua, minha rotina era puxada, sob horários, mas eu tinha total controle de tudo. Contratei minha irmã para cuidar da minha bebê, enquanto trabalhava pela manhã no laboratório. Às 14 em diante já estava no salão fazendo os atendimentos. À tardezinha já estava em casa com a neném. Cuidava dela e fazia as coisas de casa e ficava contando os minutos para ele encerrar o expediente dele, para entrar em casa, para me dar uma força, seja com a nossa filha ou nos serviços domésticos. Mas ele terminava tarde, 9, 10 da noite, e comecei a notar com o tempo que ele fazia isso de propósito. Ficava horas nos últimos clientes e quando entrava tarde em casa já não fazia nada, somente dizia que iria no bar tomar uma para abrir o apetite e voltar. E você nem imagina como era. Eu cansada de esperar. A nenê dormia e eu com fome esperando o Jurandir chegar para comermos e nada dele. Sempre chegava tarde, à meia-noite ou pela madrugada, e isso ninguém via não. E aí você me pergunta, tem bares que ficam abertos até esses horários? Sim, tem bares que ficavam até amanhecer. E era costume, Cris, eles ficarem lá de portas fechadas jogando sinuca, risca a risca, jogo de rifa e bebendo. E só Deus sabe o que mais. E por muitas vezes pensei em ir atrás dele para ver, saber onde estava, o que fazia, mas não tinha como sair com a bebê nas madrugadas, atrás do pai. E fiquei nessa rotina até ele fazer
1 ano e 4 meses, me recordo que nessa fase ele fez a primeira punição de silêncio comigo. As poucas horas que ele ficava em casa era só para questionar, para mim sair do laboratório, que lá eu era escravizada e não tinha valor, criticava a minha irmã e minha família devido ao fato de ela estar bastante apegada a eles, e no caso era inveja mesmo. Ele sentia raiva e começou a me criticar como mãe, que eu deveria sair do trabalho e eu mesma cuidar da menina. Era todo dia esse inferno, não mudava de assunto. Laboratório, laboratório, minha família. E ela diz, eu não podia sair naquele momento do laboratório, Cris, pois eles eram muito bons comigo e me pagavam certinho. E mais, todo ano fazia o acerto comigo para que eu conseguisse adiantar o término da casa. O inocente do meu chefe sempre acreditou que ele tinha a mesma consideração por ele, só que não. Finalmente, um belo dia, ele disse que iria tentar um empréstimo para concluir a casa, pelo menos subir, fazer o teto, o piso e portas, janelas, e deu certo, o banco aprovou. Entramos para a nossa casa, ele maneirou as saídas para a rua, bebia até tarde em casa mesmo, mas não mudou as reclamações que eram para mim sair do laboratório, e alguns dias depois a minha irmã alugou a casa para outra pessoa, uma moça solteira, mãe solo, bem perigosa e safadona. Ela era bastante escandalosa e seus gemidos o quarteirão todo ouvia e não tinha hora não. Era de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, o bambu gemia. Ai meu Deus, misericórdia. Gente, que história é essa? É coisa de filme mesmo. Em casa ele dizia que aquilo era uma vergonha, uma falta de respeito, uma baixaria da parte dela. E eu, ingênua, achava mesmo que ele estava sendo sincero, só que não. KKKKK. Comecei a confrontá-lo, Cris, com relação às críticas que estavam sendo constantes. Ele tinha implicado definitivamente agora com a minha família e só hoje entendo o motivo da raiva dele. Ele não queria que a minha filha formasse o nosso caráter e sim o deles. Uma vez eu peguei ele chorando de raiva, dizendo que ela tinha puxado a minha família e não entendi. E eu o questionei. Mas a minha família tem um bom coração, você deveria ficar feliz, não? E ele não disse nada, engoliu a seco. Voltou a sair às noites, Cris, ia chegar tarde e num final de semana esteve na roça, só voltou, passou em casa e foi para o bar. Dessa vez ele não voltou e eu fui para o laboratório, trabalhei, cheguei à noite e não tinha voltado e comuniquei à minha família. E ligava, chamava, porém não atendia. Todos nós, eu, mãe, pai, tias, tios, amigos, ligávamos e nada. Liguei para a mãe dele e ela disse que lá ele também não estava. Ao anoitecer, peguei a minha filha e fui dormir na minha mãe. Só no dia seguinte, a mãe dele deu as caras, sóbria e tranquila, e pensei no mesmo instante que ela poderia saber dele, porque ela estava muito tranquila. Psicopata é assim. Mais uma noite se passou, dormi na minha mãe novamente, e foi quando a minha tia rasgou o verbo, e o pai dele estava... o pai dele estava na mãe no momento. E ela disse assim, bom, já fazem 2 dias sumido, não atende, não dá retorno, vamos acionar a polícia. Todo mundo vai postar nas redes sociais desaparecido. O pai levou na hora a informação para Naja e não demorou muito ao entardecer. Já no 3º dia ele ligou dizendo que estava na cidade vizinha e que quando chegasse nós iríamos conversar. Ai meu Deus, é assim. Naquela noite eu estava decidida a colocar um ponto final. Sabe Deus onde estava nesses 4 dias. Antes dele chegar, a mãe, a Naja, veio na frente e já deu aquele show de Madonna. Um verdadeiro espetáculo. Disse ele que ele não estava bem da cabeça, que eu deveria ajudar ao invés de largá-lo. Comeu certinho a cabeça da minha família e a minha também, óbvio. E quando chegou com aquela cara de cachorro sofrido que só eles sabem fazer, chorando que ele sumiu porque queria respostas do porquê, porque a família dele era como era, porque a minha família estava no domínio, porque eu não escutava ele, porque eu não cuidava da bebê, ou seja, ele queria me manipular e me fazer sair do laboratório a todo custo. E só foi eu perdoar que logo soltou as bombas. Disse que não dormiu em casa de ninguém, que estava desorientado, jogando e perdendo, e só queria recuperar, e nessa de recuperar, lá se foi todo o dinheiro, o dele e os meus cartões. Usou todos os limites e mais.
Não adiantou que eu brigasse, eu falei que ele teria que se responsabilizar, que ele iria pagar, e ele não pagou nada. O meu nome foi para o Serasa e o dele também nessa altura. Ela queria isso, sujar o meu nome, porque eu tinha uma vida financeira estável, até melhor que a dela. Perguntei como estavam as parcelas do banco do empréstimo, disse que tinha pago, dentro do app, mais 8.000 de limite de crédito e usou. Ou seja, virou uma bagunça e eu não sabia de nada disso. O compromisso com o banco já estava bagunçado, Cris, e é bem difícil para mim. Acho que havia mais dívidas além dessas, porque não sei quem são os jogadores e como funciona, mas após esse fato já paguei cobranças de amigos do Zap dele. Meu Deus do céu, não dá para viver desse jeito. Então ele pegava emprestado dessas pessoas, não durou muito e pedi conta no laboratório. Foi vergonhoso contar todas essas coisas para eles. Contava para justificar o óbvio, o cansaço psicológico, as noites mal dormidas, o físico esgotado, mãe dona de casa, cabeleireira, e deveria estar ali 100% na minha função, mas não dava. Chegava atrasada, minha saúde começou a ser novamente afetada, imunidade baixa, vitaminas baixas, anemia, síndromes fúngicas e diversos problemas gástricos. Misericórdia, você já era a mãe, o pai dele, o avô, a avó, tataravó. Não pode, gente. E saí numa boa, eles acertaram comigo, recebi meu FGTS, investi na minha área externa e fiz a lavanderia com cobertura para facilitar a minha vida sofrida. Foram mais 6.000 investidos e ficou linda, se tornou meu cantinho preferido. Fiz rústica, piso amadeirado, luminárias quentes, plantas em pendentes, quadros lindos de café. Ali eu acalmava para pensar, refletir, chorar. E depois deste castigo de silêncio, ele conseguiu o que tanto queria, sair do laboratório. A minha família se afastou, minha irmã até hoje não vem aqui. Ela é bem sistemática, vem por motivos rápidos. Tudo que minha família fazia, Cris, era ajudar, diferente da dele que queria estragar. E fiquei só. Só tinha agora contato com as clientes do salão. Agora nessa fase minha bebê já estava há mais tempo comigo. E Cris, o salão, eu cresci já que estava no salão, eu queria crescer. E ele me podou, mas achei saídas. Cresci o espaço, fiz uma vendinha com pipocas, salgadinhos, bolachas, pururuca, pimentinha, amendoim, doces e etc. Uau! Fiz o cantinho do café na recepção, estava tudo certo, até ele implicar que vender essas porcarias estavam atrapalhando ele, que tinha que estar preparando para atender tudo desculpa, reclamação. Ele falava que aquilo ia me dar prejuízo e eu vendi o que tinha e parei com a vendinha. Mas pintei o meu espaço, comprei mais uma cadeira auxiliar e contratei uma manicure, pois as clientes pediam muito isso. E contratei também uma auxiliar, só para lavar os cabelos. Imagina só, ele implicou também o motivo da implicância, que elas eram mulheres da vida, quengas. Tudo de ruim que há, imagina, ele citava sobre elas e eu não escondia nada delas. Foram avisadas na frente. Na frente, ele é simpático e manso. E em casa, come vocês vivas. KKKKK. O meu salão estava crescendo, contratei mais uma transista. Aí foi a morte. Ele odiava ver nós rindo, cantando, trabalhando, prosperando e felizes. Elas tinham lá suas vidas pessoais, mas não vou citar aqui. O que importava mesmo era o lado profissional delas, certo? E ele queria a todo custo que elas saíssem do salão. Começou a me dizer que elas sentiam inveja de nós, do meu casamento, da minha casa. Falavam coisas que elas não diziam, só para criar dúvida em mim. Até falar que elas queriam ele. KKKK, desse jeito. E ele dizia, sorte a minha que ele era um homem direto. Que eu era besta, enchia o salão de mulheres vagabundas e começou a implicância com clientes. Ele escolhia a dedo quem ele iria falar mal. Com o aumento do movimento no salão, eu contratava diarista e uma prima que tinha para cuidar da casa. E ele também implicava, acusava elas de roubo, que mexeram nas coisas dele, que estavam trazendo feitiços para dentro da casa. E pior, a Naja vinha para apoiá-lo e dizer que ele estava certo. E chegamos na fase que absolutamente que eu fizesse estava certo dentro de casa desvalorizada, criticada. Até ouvir ele dizer que não servia para ser mãe, eu ouvi.
As refeições eram um inferno, a bebê chorando e ele brigava com ela por besteira. Tínhamos um papagaio, o coitado apanhava todo dia no almoço porque ele sentia raiva. Se o coitado assoviasse ou gritasse, claro que ele gritava, era um inferno dentro de casa. No jantar era pior. Imagina essa cena. Eu fazia janta e às vezes ele entrava e comia, mas na maioria das vezes ele ia para a rua primeiro. Não podíamos comer sem ele. Se eu comesse minha filha, era briga na certa. E comecei a só fazer e pedia um lanche para mim. Meu Deus do céu, a comida amanhecia lá nas panelas. E se no dia seguinte eu fosse dar aos cães de rua, também era briga. Ele dizia que ele não era vagabundo para trabalhar e sustentar cão de rua. E eu já estava no modo sobrevivente. Meu Deus do céu, isso aqui não dá, gente. Isso aqui não dá. Como eu não consigo imaginar uma coisa dessa? O meu marido falar pra mim que eu não posso comer enquanto ele não chegar em casa. E ele não chega em casa. Ele devia ser agressivo com ela também fisicamente. Pra ela ter esse medo de não comer, deixar chegar nesse nível. Misericórdia, gente. Isso não é normal. É demais, né? Continuando. 2020, ano de pandemia. O toque de recolhimento quase foi meu fim. Esse homem nas noites reclamando de tudo, só falando dos problemas lá da mãe com o irmão, que o caso dele já estava em nível de suicida, chantagens através de postagens, chantagens emocionais para todo lado. Na verdade, ele pede socorro, né? Esse homem em casa bebendo e repetindo todos os problemas de cá e de lá. E veio a criação dos jogos online, Pixbit, Vai de Bet, Bet365, Betano, Bet Nacional e mais umas 1000 contas. Nunca ouvi falar de um monte aqui. Essas plataformas vieram para nos roubar o restinho da dignidade que sobrou. Ele jogava roleta, eu era maltratada por um alcoólatra, desvalorizada profissionalmente, péssima mãe, palavras dele que ele usava para me deixar mal. Agora podemos dizer abusada financeiramente. E ela disse, te explico por quê. Sempre o ajudava nas contas picadas, principalmente aquelas que envolviam pessoas conhecidas. Ele trabalhava de dia como um santo, educadíssimo na frente das pessoas, me chamava de meu amor, me elogiava. Cheguei a pensar que eu estava ficando louca ou era psicose minha. 2 homens diferentes. De dia um sedutor romântico, à noite um satanás. Gente, eu já passei por isso. Confunde a nossa cabeça mesmo, né? E ele viu que eu estava mal deprimida diante desse morde-a-sopra. E Cris, eu só queria morrer. Naquela fase para mim seria um alívio. Como se não bastasse, ele perdeu o dinheiro dele e ele me tomava o meu. Comecei a passar dificuldades dentro da casa e eu estava lascada de fato, mas não deixei a peteca cair. Era tudo uma fachada, casal perfeito para nossos fornecedores e clientes. E só para matar a curiosidade, sabe como está lá na roça? De vento em polpa ou talvez pior que nós, mas graças a Deus era para lá o caos. Eu tinha as notícias da mãe dele, que ficou evangélica para amenizar os problemas, óbvio. Recebi uma visita de um pastor aqui em casa e estava tendo sonhos estranhos e sonhei com um urubu aos pés da minha cama. Ele só me observava e fiquei com muito medo. Segundo o pastor, eu deveria ir para a igreja porque através de mim Deus agiria na vida dele. Como eu já tinha feito de tudo, custava nada tentar isso também. Mas já te falo logo, Cris, eu não fui para a igreja pela minha vontade, não posso ser hipócrita aqui. Eu fui com essa finalidade mesmo. Me considero cristã porque amo meu Senhor Jesus, amo seus ensinos, sempre o busquei em casa. Não curto muito o sistema religioso. Eu me conheço bem e não seria uma boa ovelha para ser domesticada, principalmente agora, sabendo que a religião é um ótimo esconderijo para essas raças malignas. Ah, mas aí que tá. Isso aí é algo que tem que cair de crença na sua vida, viu? Porque isso aqui não é de Deus para você, porque Deus quer que a gente congregue, que a gente tenha comunhão com os irmãos, unidade em Cristo Jesus. Vem para a imersão, que vai ser muito bom para você também, ok? Para todos nós. É bênção, gente. Vocês não têm noção do que vai acontecer nesse final de semana, que é o último desse mês. E as inscrições estão só até o dia 23, porque eu vou abrir um grupo para compartilhar tudo por lá com vocês. Inclusive o link para acesso. Será na sexta, sábado e domingo. Dia 27, 28 e dia 1º de março, para já entrar, março já recebendo tudo que o Senhor tem para nos entregar, tomando posse. Acredite, creia que você vai receber. Assim como nós estamos já recebendo para poder transferir isso para vocês. Mas, engraçado você falar isso, né?
Mas você foi aí totalmente domesticada por ele, anos da sua vida. Eu não sei se ela não tá mais com ele, eu creio que sim, né? Vamos lá, tá quase terminando aqui, gente. Ok, continuando. Fui pra igreja, fui naquela esperança, através de mim Deus mudará ele. KKKKK, e sabe o que aconteceu? Pasmem, piorou e muito. Um verdadeiro cristão é aquele que tem o seu íntimo interior com Deus, mas quis pagar o preço pelo externo. Aqui, se você não usar a saia lá nos pés, não serve. E eu entrei nessa para fazer valer. Doei minhas roupas curtas e inadequadas, comprei vestes novas, me sentia uma senhora. Ele amou me ver abrir mão das poucas e raras vaidades que eu tinha. As roupas que mais amava, doei tudo. Estava eu destruída, participava dos cultos, mas não batizei, porque nessa época sofri um atentado nas redes sociais onde fizeram vídeos de casais amantes e lá estava eu na foto, ao lado de um ficante de tempos de mocidade. Eu não tinha nada a ver com o tempo atual. E na igreja não teria sequer oportunidades. Eu sentia que ali não era bem-vinda, mas eu fazia a minha parte. Até hoje não sei quem fez tamanha maldade ou saberemos no futuro. Agora eu quero parar de novo aqui. É muito estranho aqui você estar falando da igreja desse jeito, né? Uma pessoa que até então com tanta fé. Estou dizendo que você não tem a fé, mas do jeito que você está falando aqui da igreja, porque existem sim muitas igrejas que são de Deus, né? E eu vou até pontuar algumas coisas aqui, ó. Fui na igreja, fui naquela esperança, através de mim Deus mudaria ele. Então, Deus não muda ninguém a não ser que a própria pessoa queira ser mudada. Entende? E você foi com essa, né, com esse interesse, mas na verdade Deus te atraiu através disso para ele curar é você, porque você, se permitir, ele trata. Se você deixar, ele te trata, ele te cura. Mas o outro ser não parece querer. Aí você acha que você é mais que Deus, né? Eu falo em geral, eu também pensei um dia que eu ia salvar todos os narcisistas. Eu não tenho esse poder, não. Ou melhor, nós temos o poder do Espírito Santo, mas é para quem se permite e quem quer. Por isso que na imersão, quem se permitir e vier, vai receber cura. Porque Deus age através de nós, ok? Agora, você põe ali, você ri, falando que achou que era o externo. Não, porque você não tem esse poder, ninguém tem, a não ser que a pessoa se permita. Ok? Ok, vamos lá. Aqui, piorou muito. Piorou, sabe por quê? Porque você está buscando a Deus e Deus não vai deixar mais ele brincar com você. É Deus já te libertando do ser. E você tentando salvar ele e Deus tentando salvar você. E você querendo ficar lá, na onde Deus já queria te tirar. Misericórdia. E é aquele, ela fala, cristão é aquele que tem o seu íntimo interior com Deus. Cristão verdadeiro é aquele que obedece a Deus, faz a vontade de Deus, que serve ao Senhor, né? Que não se revolta contra o nosso Deus. Não estou dizendo que você se revolta, tá? Mas tem crença limitante aí, tem alguma coisa, algum bloqueio em relação a você estar congregando. E ó, eu vou falar aqui, eu também tive minha fase, meu processo. Não faz muito tempo que eu estou congregando e realmente é um lugar onde Deus preparou, que eu vejo que ali realmente existe o amor de Deus. Mas gente ruim tem em todo lado, gente. Aí você vai deixar de estar lá por causa disso? Não, eles que vão ter que sair quando tua presença estiver ali. Ela diz, mas eu quis pagar o preço pelo externo. Aqui, se você não usar a saia lá nos pés, não serve. Então, isso aí já é religiosidade. Você foi para a igreja, então, que não era, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja tem as que são... você tem que se encontrar na que você vê que está na palavra. A igreja primitiva, a igreja onde as pessoas estão pregando a verdade que liberta, que é sobre o evangelho de Deus. Se você for ver defeito em tudo, você não vai ficar em lugar nenhum. Aí você não trabalha mais, porque lá vai ter um monte de narcisista também, tem na igreja, tem em todo lugar que você vai. Aí você não sai mais de casa, então. Ok. Trocou de roupa, então. Aí que tá. Curtas e inadequadas. Doei minhas roupas curtas e inadequadas. Você acha que isso agrada a Deus? O verdadeiro cristão, ele quer agradar a Deus. Curtas e inadequadas. Por que usar essas roupas curtas e inadequadas? Se você mesma já disse que é inadequada, se isso não vai... Eu vou falar sobre isso na imersão também, tá? Ah, mas Deus vai falar nessa imersão. Se preparem. E é só pros fortes, tá? Mas quem aceitar e receber e se permitir, vai ter cura. Vai. E vai ser forte. Eu tinha que falar aqui, tá? Me perdoa, né? Deus sabe. Mas assim, tem que falar. Porque muita gente pode ser influenciada até pelo que você tá falando aqui. Eu sei que a tua intenção não é essa. Mas eu falo. Comprou vestes novas? Glória a Deus por isso. Por que se sentiu uma senhora? Ela é elegante.
Você, não é porque você não está mais mostrando roupas curtas e inadequadas, né? E você expor o seu corpo, o nosso corpo é templo de Deus. Você precisa glorificar Deus também na forma como você se veste. Eu era assim, gente, porque eu era carente. Eu era bem magra, então não ficava algo vulgar. Mas eu sempre usava coisas decotadas, tudo. Conforme eu fui permitindo, o Espírito Santo foi trabalhando em mim. E às vezes quando eu tô na igreja, hoje em dia já não mais, que a igreja que eu tô não tem isso. Mas já em outras, de ver aquelas mulheres com as roupas tudo indecente, sabe? E eu ficar, na hora já vinha aquele certo julgamento e eu pensava, não. Porque eu também já fui assim um dia. Deus olha a intenção e olha o caráter. Mas uma vez que vem a consciência, sabe como Deus tratou comigo? Na igreja, Deus usou o pregador, o pastor, para falar sobre isso. E eu me permiti, o Espírito Santo me convenceu disso e eu comecei a mudar a maneira que eu me vestia. A partir daquele momento, quando eu ia usar a roupa que eu usava antes, eu me sentia envergonhada. Eu achava aquilo feio. E bonito, sim, é você se sentir, né, elegante, é você estar bonita, mas sem expor o seu corpo, porque isso mostra uma carência, uma ferida, algo que ainda não foi tratado na sua vida. Eu já passei por isso, eu tô falando com autoridade porque eu sei o que é, porque eu já vivi isso, né? Agora a maneira que você vê, ok? Continuando. Aí, voltando só para concluir, quando eu via, né, vejo essas pessoas assim, na igreja mesmo, e eu não olhava com um olhar de julgamento, porque eu não tô aqui para condenar ninguém, né? Mas sim começava a orar, que o Espírito Santo fizesse a mesma coisa que ele fez comigo, me convencendo daquilo, para que essa pessoa também se valorize, se ame, que ela, porque a pessoa que se veste dessa forma, ela tá buscando o quê? Homens que querem só ter relação, uma noite nada mais e tchau. Né? A gente atrai também como a gente se comporta, como a gente se veste. E ela continua, 2022 foram um dos primeiros ataques à minha imagem e eu nem imaginava. Foi o ano que mais cobramos dele tratamento para alcoolismo e ajuda psicológica dos jogos. E eles diziam que psicóloga era para gente doida. E passei o ano, eu e a minha família tentando ajudá-lo, mas ele não reconhecia nem aceitava. Reconheço a igreja que me ajudou a ser mais calma, ter uma vida mais leve. Um belo dia ele chegou tarde, dormiu na sala no sofá e tive curiosidade de olhar o celular. As abas dos jogos, bancos de jogos estavam abertos e já dei aquela espiada e vi que naquelas bancas somadas os prejuízos eram altíssimos. No Zap não tinha mensagem de traições do tipo, mas em compensação vi que o vício da pornografia também era diário. Cris, nossa vida sexual, vou te contar estreitamente como era. Ele bebia, jogava e só me procurava por último. Essa era a sequência sagrada dele, bebida, jogo, sexo. Ou seja, só me procurava na madrugada. E tipo, tinha que ter a desvalorização antes, ou uma briga por Pix. Era importante para ele um atrito antes do ato. E se eu falasse que não queria, ele dizia que se eu não estava dando para ele é porque eu estava dando para outro. E esculachava, e finalmente quando eu me via ali destruída, ofendida em lágrimas, ele vinha como se não acontecesse nada e queria sexo. Era prazeroso somente para ele, era o sexo da reconciliação. E eu só pedia a Deus em pensamento, tomara que acabe logo. Janeiro de 2023 era a festa da Igreja Católica na nossa cidade. Era sexta-feira e na segunda-feira iria na cidade de Montes Carlos fazer exames de imagem, tomografia, onde fiz os meus tratamentos. Nessa época de festividade, a igreja levanta rifas e comidas para levantar fundos para a paróquia. Inclusive, todos os anos a gente ajuda no que pode e eu estava ansiosa por comer um macarrão na chapa feito pelo próprio padre. Não consegui ir lá antes e ficou combinado de irmos nos últimos dias da programação. Como estava dizendo, pedi para irmos lá na sexta comer o dito macarrão. Sabe o que ele fez? Nada diferente do normal. À noite deu aquela saidinha que já dizia ser rápida e só voltou na madrugada. Sábado a mesma coisa, virou por lá mesmo no boteco. E domingo fui atrás dele no boteco lembrá-lo do compromisso. Ele estava jogando com um cara e aí, Cris, eu cansei de esperar e nada dele. Às 18 horas falei, é desaforo. Se ele não quer ir, pois nós vamos. Eu e a minha filha nos arrumamos e fomos. Infelizmente, naquele dia não tinha mais o dito macarrão.
Comemos pastel, fomos à pizzaria, comemos uma pizza, metade salgada e metade doce, e foi muito prazeroso para nós duas. Ela falou, dormimos de barriguinha cheia. Subi a pé com ela, dormindo no colo. Como foi sofrido chegar em casa. Me lembrei que naquela madrugada eu sairia às 3 da manhã, porque tinha os exames de imagem segunda. E pensei rápido, vou levar a minha filha logo para a casa da minha mãe, porque correria o risco de dar o meu horário e ele não chegar. E foi assim mesmo. Eu saí às 3 e nada dele. Cheguei em Montes Carlos em torno de 7 horas e já cheguei e fui para a Santa Casa. Às 9 foi iniciando os atendimentos e eu estava lá, só o corpo, porque a alma estava perdida, me perguntando como era possível estar naquela situação e não ver uma saída. Pegaram meu acesso venoso, porém fui interrompida de fazer o exame devido à minha pressão arterial, estava alterada, acho que o nervosismo fez subir, estava 18. E ela fala, como tomar contraste assim? A enfermeira-chefe do setor, na época, me chamou na sala dela. Lá eu fui sincera, falei tudo o que passava e ela logo me lembrou. Ana, será preciso mesmo te encaminhar de novo para um psicólogo de novo? E eu não quis e disse que tentaria por mim primeiro. Só quase às 15 horas que finalizei os exames. Saí morrendo de fome, pois esse exame é feito em jejum. E eu consegui fazer o exame, glória a Deus. Foi um dia difícil e ao sair do hospital quase desmaiada, nenhum café pude tomar. Lá estava o motorista da saúde furioso, ele e mais alguns pacientes que não gostou do atraso do meu exame. Voltei com fome, voltei chorando no percurso e só perguntava a Deus por que eu estava naquela situação. O que eu poderia fazer? A culpa era minha ou dele? Era a influência da mãe? Era algo maligno para atrapalhar nossa vida? Como diziam os crentes, foi feitiçaria? Era o ambiente que influenciava? E eu só queria uma resposta. Pedi a Deus um sinal. Se eu chegasse em casa à noite por volta das 20 horas, se ele não tivesse chegado, eu iria acabar com tudo. Foi isso, entreguei. E cada vez que perto ficávamos, mais ansiosa estava. Como dói, Cris, imaginar que poderia ser diferente, chegar em casa depois de um dia cansativo, frustrante e achar banheiro limpo, cama arrumada e pelo menos um café a me esperar. Doía saber que eu fazia todos os dias essa simples coisa para os outros, mas não tinha ninguém para fazer para mim. E assim foi. Cheguei por volta das 20 horas e ele ainda estava lá. Subi até lá a pé. Quando me viram, ficaram pasmos. Não falei nada, mas a minha cara de derrota dizia tudo. Ele afirmou que até aquele momento ele já tinha perdido mais 3.000 em fichas de sinuca. Chegando em casa, chorei como nunca antes. Cris, doía na alma. Em casa tínhamos muito pouco para comer e eles esbanjando na rua. Banhei, pedi um lanche, nem a minha filha busquei, não queria que me visse naquele estado. Já estava crescendo e já percebia as coisas. Dormi sozinha com 1000 pensamentos, mas decidida a terminar com ele quando chegasse. Enfim, no dia seguinte, terça-feira, logo cedo, já fui comunicar a minha decisão à minha mãe. E ela, como sempre, pediu para mim pensar, que conversássemos, orasse mais. E eu falei, ninguém mais me muda o pensamento. E ele nada, na noite de terça, liguei para uma amiga, perguntei a ela se poderia ficar na casa dela 2 dias apenas para pensar. Precisava de silêncio, pensar como seria dali para frente. Ela disse que sim. Dormi mais uma noite, só na quarta após meio-dia ele chega. Daquele jeitinho que já sabem e que eles fazem. Chegou como se nada tivesse feito, nada aconteceu. Quando chegou, minhas coisas já estavam arrumadas, nem deu tempo de conversar e logo o carro que arrumei de carona tinha chegado. Só peguei a bolsa e saí. Fiz com ele o que ele sempre fez comigo. Pronto, foi a conta dele inverter tudo na frente dos clientes que estava ali esperando ele. Você sai, não dá satisfação e a sua filha esqueceu que você é mãe? Isso na frente dos clientes, entrei no carro e segui viagem e já tinha combinado com a minha mãe de cuidar da minha filha. Eu estava sem dinheiro lá, não pretendia sair nem nada, só queria 4 paredes de paz e silêncio. Cheguei lá, minha amiga me recebeu bem, desabafei um pouco com ela e falei que só voltava com uma solução. Uma voz dentro de mim me pedia para retornar para aquela cidade, recomeçar do zero com a minha filha, e ela prontamente se dispôs a me ajudar.
Fomos visitar umas primas dela, que também era de onde eu morava, estavam lá há pouco tempo trabalhando e estudando. Ali mesmo na casa eu pude comentar a elas que se soubessem de uma casa pequena para mim, eu teria interesse. Como Deus é especialista em tudo, elas falaram que na parte de cima estava desocupado e que com certeza a dona alugaria. Cris do céu! Eu suspirei de alívio e, para minha sorte, elas tinham a chave de cima, era perfeito. Cris, vista ampla, ideal para mim e minha filha. Peguei o contrato da mulher e mandei mensagem, disse que eu conhecia as meninas e que se pudesse me daria preferência no aluguel. Cris, meu cérebro lutava por sobrevivência, final do mês de janeiro e as aulas começariam. Em fevereiro precisava agilizar uma vaga na escola para minha filha. Olha como Deus é bom. Fui numa escola praticamente do lado de onde eu iria morar. E sabe o que aconteceu? Sim, eu consegui para ela lá nessa escola. E eu vi ali o cuidado de Deus, que lindo, é assim mesmo. Ao retornar para casa, vi todos com um olhar de ódio para mim. Pois, lógico, ele já tinha comido o cérebro de todos, dizendo que eu precisava de ajuda psicológica, pois estava com depressão grave. Até a minha mãe caiu. Tivemos aquela conversa e eu fui firme dessa vez. E eu lembrei das inúmeras chances que dei a ele e que eu não queria mais aquela vida. Sabe o que ele fez? Claro, óbvio, fez a última cartada final. Chorou, implorou, disse que finalmente eu estava certa, que eu estava certa, Cris. Berizal não era lugar para nós, que só tinha gente ruim, que não queria nos ver bem, que eu estava certa. Talvez Taiobeiras, Deus abriria as portas para nós, um novo recomeço e mais, que ele estava disposto a fazer o tratamento contra os vícios. Me senti encurralada. Meu Deus, ele sabia exatamente tudo o que eu mais queria. Cris, ele sabia que meu sonho era sair de Berizal, sempre foi sair de lá. E ele usou isso, o futuro fake. Cris, ele me encurralou mesmo, não tive outra opção a não ser aceitar. Ai, ai, ai. Aceitei sofrer mais um bocado e eu sofri, viu? Com tudo certo para mudarmos, ele soltou a última pérola, que não poderia ir de imediato, porque estava com dívidas e não poderia ir sem antes de pagá-las. Eu não pude fazer nada, disse que ficaria feio ir embora devendo o povo, que iria cobrar dele e tal. Peguei tudo, minha filha e eu, afinal as aulas começariam dia 4 de fevereiro, e ele ficou. Nós duas fomos e ainda me pediu para não contar para ninguém sobre as dívidas e sobre a ida dele para tratar lá. Porque certamente perderia a credibilidade e clientes. Então, veja, eu já imaginava as pessoas vindo perguntar do porquê termos ido e eu sempre tinha uma desculpa para não contar a verdade e livrar o lombo dele da verdade. E Cris, era a última tentativa, mas eu pensei, se ele vacilar, pelo menos estou onde sempre gostaria de estar, morar e trabalhar. O povo lá me deu muita força, encontrei uma amiga antiga e ela me deu muita força inicial. Que Deus abençoe muito, pois ela é administradora de muitos grupos de tabueiras e conhecia muita gente, atendia em minha casa mesmo. Chamei amigas e conhecidas, até mesmo clientes iam lá fazer cabelos comigo em casa. Essa amiga fez atendimento e Júnior estava e ela fez a leitura dele rapidamente. E óbvio, quando ela saiu, ele implicou com ela também. E Cris, Deus cuidou de tudo, estava em um teto, minha filha estudando, clientes chegando todos os dias, uma vizinhança tranquila e me sentia muito abençoada. Estar num lugar onde existia salões luxuosos, famosos, bem conceituados e tal, e eu ali em casa com o mínimo, não estava faltando nada, só ele mesmo. Na verdade, ele não falta, né, gente? Pela madrugada. Passou fevereiro, março e abril, finalmente consegui um ponto para o meu salão. Agora era 2 aluguéis e eu tive que pensar numa estratégia e fiquei indo para Berizal somente os finais de semana para completar a renda e deu muito certo. Só ficou cansativo, Cris, toda semana para lá e para cá com uma criança de 4 anos, tadinha, era muito cansativo. E pagar táxi também era pesado porque nem sempre achávamos carona. Fim de abril, o prazo combinado com ele acabou, cobrei dele a promessa que fez, disse que iria segurar as pontas 3 meses no máximo, mas ele estava acomodado, claro.
Eu já estava me desdobrando para lá e para cá, mas pelo visto foi só mais uma promessa vazia. Ele logo se defendeu que não sairia de sua casa para pagar aluguel, largar tudo. Ele não estava louco, louca era eu, Cris. Eu quis morrer de raiva de mim mesma por mais uma vez ter acreditado nele. Falei, você não vai, né? Só que eu também não volto. Yes! Mas ele se vingou de dura forma comigo. Nessa época ele começou as campanhas difamatórias sobre mim. Mas eu não imaginava ser ele. As clientes me contavam que ele estava especulando que eu estava lá na outra casa, na outra cidade com outro. E com certeza estava me bancando, porque pagava 2 aluguéis e ainda vivia bem. Olha isso. Cris, foi a época que eu e a minha filha tínhamos paz, só nós duas. No salão eu atendia, ela ficava quietinha no tapete brincando até dormir. Assistíamos juntas, brincávamos e ela me obedecia certinho, comia bem e eu segui firme, não voltei a ele e ficou por lá trabalhando e me difamando. E pior, até a igreja que ele frequentava acreditou nas conversas da rua. Vi tantos irmãos virarem o rosto e as costas para mim e senti o desprezo na pele. O pastor me removeu do grupo da igreja e eu chorei muito. Entenda um pouco da minha revolta. Conheci uma irmã da Assembleia. Foi ela que me deu muita força e assistência em oração nesses meses difíceis. Ela acreditava em mim, mas acreditava que ele era um homem de bom coração. Acreditava que ele era assim porque os espíritos malignos trabalhavam na mente dele. Enfim, junho, julho e agosto, um belo dia, a mãe e o pai dele me chegam em minha porta logo cedo me pedindo para voltar, que ele estava muito mal, delirando, vendo bicho. Ixi, tava tomando alucinógeno. Eu tive um namorado que ele tomava esses cogumelos, chá de cogumelo, e via bicho. Eu falei na minha frente, comigo, tu não vai tomar esse negócio não. Imagina, eu tava de férias com ele no meio da fazenda lá, eu falei, tu vai tomar esse negócio, vai ficar me olhando, vendo um monstro? Tá repreendido, quando tu quiser tu faz sozinho, meu filho, não vai estragar meu passeio não. E eu joguei fora e quase me matou, gente. Joguei, quase queimei minha mão, joguei tudo fora. Dá licença, né? Tem doido pra tudo, gente. E a gente mais doida ainda de ficar com esses seres. Não tinha ideia. Enfim, olha só. Que deixava ninguém dormir, que ele falava que precisava de mim, da minha filha com ele. Mais uma tática, só vitimismo contado pela maior vitimista, a mãe. Sofri abuso psicológico nessa fase, lembro dele ligar e ameaçar tirar a própria vida se eu não voltasse pra ele. Eles jogam pesado mesmo e foi pressão psicológica que eu tive, uma crise de enxaqueca terrível. Comecei a ter dor de dente, pesadelos e eu com o meu bom coração, que só toma... Ela falou um palavrão aqui, que só toma no Forevers. Aceitei a voltar e como me arrependo, estava tudo indo tão bem, retornei para ele nos destruir mais e mais. Antes de contar da volta, esqueci de contar sobre a mudança da médica. As consultas que eram em Montes Carlos, nesse mesmo ano de 2003, fui encaminhada para oncologia e eu estava morando lá já. E já teria uma consulta em fevereiro. Confesso, fiquei insegura com a médica, achei ela muito nova, tinha medo de não ter conhecimento suficiente para o meu caso. Cris, essa reviravolta não foi à toa, era Deus. Essa médica logo de cara reduziu o meu prazo de revisão, que era a cada 6 meses, em 3 meses. De 6 em 6 meses ela passou a fazer de 3 em 3 meses. E segundo ela, queria acompanhar melhor as alterações que estava tendo, desde ansiedade, diabetes emocional. Eu estava muito inchada, aparentemente olhando, alteração nos exames imunológicos e hormonais, estradiol. E ela fala, não escondi nada dessa médica e eu já estava farta de tanto sofrer. Contei que tinha marido alcoólatra, viciado em pornografia, jogos, cassinos online, jogos sinuca, rifas. E ela se preocupou muito e quis acompanhar de perto o meu caso. Ela marcou o retorno para abril, pediu que mudasse alguns hábitos de alimentação e sempre que pudesse desligasse o celular para dormir em paz. Voltei às caminhadas, meditação, em abril meus exames já deram uma melhora, glória a Deus. Agora só faltava separar do traste, o problema principal. E ela observou que estava tendo melhor qualidade de vida, só eu e minha filha longe do Satanás. Aí, tá vendo? Ela marcou o retorno para julho e eu já estava ótima, exames todos dentro da normalidade, glória a Deus. Agosto, como citei, retornei para o inferno a pedido dos pais dele.
Quando retornei, Cris, senti algo estranho no ar. Sabe quando você vai em um lugar na rua e todo mundo te olha atravessado? Sim, eu sabia que tinha coisa errada, só não sabia o que. Mas pensei, à medida que as clientes estavam vindo, eu vou tentar descobrir o que era. Era simples o que estava acontecendo, as conversas eram de tudo um pouco na rua, coisas do tipo, quebrou a cara e voltou para trás, abandonou tudo, agora voltou? Estava traindo o coitado lá, só agora é que o coitado adoeceu, voltou. E eu teria que ter muita lucidez. Novamente as campanhas difamatórias eram de todo tipo. Sim, Cris, devido às alucinações, ele estava com a pressão arterial alterada. Nessa época eu cuidei dele, o levava ao médico, precavia de dar os remédios certinho. Ele ficou sob meus cuidados de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. Ele não mudou. Acho que estava com medo de morrer, por isso colaborou e ficou esse tempo sem beber. Bom, continuando, fevereiro de 2024, a minha mãe inventa festejar seu aniversário, alugou um espaço com piscina e chamou os mais próximos dela. Esse povo levou horrores de bebidas e nesse dia ele voltou a beber e a render confusão já no mesmo dia. Naquele dia todo o meu esforço foi em vão. Ele voltou a beber e muito mais do que antes. Ele bebia 4 latas de bebida alcoólica por dia. E ele já estava inchado, a vida sexual parou, não tinha mais ereção. E todas essas coisas só aumentaram a frustração dentro de casa. Chegou fevereiro de 2024 e eu tinha retorno e já desabafei logo para a médica que não estava bem, que a minha ansiedade novamente estava a 1000 e fiz uma reforma nos salões e ela põe entre parênteses, eu paguei tudo, gastei uns 16 mil. Mudei a fachada, meu salão era de fundo, estava escondida e, como te falei, toda cliente que vinha tinha que entrar e passar pelo dele. Finalmente, em entradas independentes, coloquei minha placa de vidro no salão na fachada, e isso me trouxe muito mais clientes. Meu trabalho me salvava, mas em casa pensava no que fazer, como sair daquilo tudo. Eu não via saída. As finanças de casa, do salão, dependiam exclusivamente de mim. Não sobrava para nada. E mais, sempre que eu conseguia guardar um mundo espiritual, se movia em favor dele. A casa quebrava, objetos eletrodomésticos, vazamentos de água, no salão o secador pegava fogo, chapinha queimava a placa, ventilador quebrava, a casa, canos com infiltrações, paredes rachando, e eu não dormia com tantos problemas para resolver. E ainda me aparece um clã de ratos em casa, misericórdia. Minha casa era limpa, não entendia de onde vinham aqueles bichos. Tudo isso era distração para cansar o meu psicológico e ele ficou muito falante, falava de tudo e todos. Falava mal dos clientes, dos baba-ovo dele, dos amigos do boteco, dos amigos íntimos, da família dele, da mãe, dos avós, dos cachorros da rua. Tudo, absolutamente tudo era motivo para encher a casa e reclamar. Ou melhor, encher a cara, não a casa, e reclamar. E eu não falava nada, Cris, somente ouvia, não tinha mais o psicológico e sem saber no que estava fazendo parei de dar suprimento para ele. E ele começou a buscar suprimento em outras pessoas, óbvio. Em agosto fomos à roça e eu quis ir somente porque estava com saudade do contato com a natureza. Nada mudou lá. A mãe esconjurando o filho, bode expiatório, os vitimismos de sempre, doença e dificuldade financeira. Nesse dia ele bebeu para morrer e, não satisfeito, me chamou para trazê-lo até a cidade para comprar mais bebida. Eu disse que não. Teimoso, ele foi sozinho, mas o meu coração falava: isso vai dar ruim. Já era umas 9 horas da noite. E ele tombou de carro. Sorte dele, o pessoal estava retornando para as suas casas da igreja e o ajudou a sair do carro. O carro teve alguns prejuízos, segundo as pessoas que retiraram ele do carro. Ele teve sorte, o carro virou. Ele, bêbado, não aguentava nem levantar a cabeça. Imagina sair do carro sozinho. Os litros de bebidas quebrados lá dentro, e se fosse uma estrada que não passasse ninguém, certamente as coisas seriam feias. Conseguimos ir até a casa da mãe dele. Acho que pela primeira vez eu vi eles me dando razão. Eu desabafei, falei que para mim não dava mais.
Ou ele se tratava ou terminaríamos. A mãe dele me deu total razão. Xingou ele uns bocado. E ele estava estragando a vida dele, que ele pensasse que tinha uma filha para criar. E sabe o que ele disse? Debochadamente falou: se vocês quiserem, vocês se mudem. Eu não mudo por ninguém. Pronto, era tudo o que eu esperava. Peguei a chave do carro e falei: vou embora. Ele insistiu em ir junto e não dei uma palavra no caminho. Chegamos, ele logo caiu no sofá e foi dormir. E eu não dormi, Cris. Fiquei a noite toda pensando em que atitude tomar. Precisávamos trabalhar, manter profissional, sair de casa e alugar outro canto não daria. E também não era justo sair. Com certeza ele não sairia. E mais uma vez eu estava sem saída. Viver debaixo do mesmo teto não queria mais. E tive uma solução temporária. Logo cedo, ele acorda lúcido, insatisfeito com um acidente, me chamou para retornar para a roça e eu falei: não vou. Você não tem um pingo de vergonha na sua cara mesmo. E ele foi só. Logo cedo a mãe me mandou mensagem dizendo que ele chegou lá e que ela foi dar conselhos e ele não quis ouvir. Disse para ela que não mudava por ninguém e foram essas palavras dela. E soou muito estranho. Pela primeira vez ela concordava com a separação e me disse mais, que se eu tomasse a decisão de separar, que ela me apoiaria, em que eu teria que ir embora para bem longe dele. Era o único jeito de dar certo e que a menina ela cuidava. KKK, imagina eu fugir e deixar a minha filha com eles. Certamente iriam contar a versão que bem eles quisessem, me deixando de errada como sempre. E óbvio, todo mundo acreditaria neles. Mas respondi a ela: da minha casa eu não saio. Daqui só saio num caixão e quem vai sair é ele, que está trocando a família pelos vícios. Chamei aquela amiga que acreditava em mim e fiz umas mudanças, Cris. Eu peguei todas as coisas dele, tirei de dentro de casa e desocupei o meu salão. Levei tudo para lá. E as coisas do salão eu coloquei na casa, no quarto de neném. E fiz o salão e coloquei as coisas dele no meu salão. E ainda deixei tudo organizado para ele não me incomodar em casa. Até acharmos uma solução, deixei o filtro com água, cadeiras, cama, sapateira, mesa, utensílios de limpeza, tudo dividido. Tudo para ele não me incomodar. Mas quando ele chegou, ele surtou. Que como assim eu tirei ele da casa? Sendo que era direito dele. Ele criou o cenário, Cris, contou para todos que foi na roça, tombou o carro e quase perdeu a vida. Agora ele reconhece a gravidade no contexto dele. E eu, ao invés de ajudá-lo, tirei ele de casa. Tirei ele de dentro de casa. E não contou que eu mandei escolher entre a família e a bebida. Fez pior. E como sempre, muitos se doeram por ele. Mais uma vez o coitadinho injustiçado. Eu contava a minha versão e ele a dele. E ele negava estar bêbado. Ele veio até mim dizer que da casa ele não saía. E eu não tive outra opção de usar o argumento: vou chamar uma polícia aqui e vamos ver quem sai e quem fica. Por medo, ele não insistiu e ficou lá no canto dele, glória a Deus, trabalhando normalmente e morando no meu salão e eu na casa dos fundos. Atendi as clientes lá e estava indo tudo tranquilo, até que fui à minha revisão oncológica e ela viu que eu estava psicologicamente exausta. E foi quando ela finalmente me fez despertar. Olha lá, o nome da imersão vai ser Despertar da Consciência. Deus vai despertar a gente lá. Curando feridas emocionais. E ela diz: ela sugeriu que eu procurasse ajuda para mim, para minha filha, porque eu estava lidando com um homem que tinha transtorno de personalidade narcisista. E eu não sabia o que era aquela expressão, mas decorei para depois pesquisar fundo. A mãe dele não demorou em sustentar a máscara e logo mostrou as garras. Me ligou dizendo que ele não era cachorro para morar em um salão. E eu respondi: outra no meu lugar teria deixado ele na rua. Propus a eles convencê-lo de ficar com os salões e o carro, e eu ficaria na casa até achar uma solução justa perante a justiça. Até eles viram que não tinha mais retorno. Cris estava cheio de ódio de mim por eu tomar a melhor decisão para a minha vida. Ódio de mim por eu ter me escolhido. Setembro é o mês das festividades políticas, estavam a todo vapor e eu precisava de dinheiro.
E Cris, devido à grande demanda do salão, o povo estava invadindo a minha casa, nos quartos, quintal. Esse povo foi mandado, só pode. Ele me sugeriu voltar para o seu salão e que eu não me preocupasse, ele não iria me perturbar em nada. Infelizmente, trabalhar em casa estava ficando insustentável. Voltei para o meu salão, as coisas dele, e coloquei em casa de novo, e de fato não me incomodava, nem me acordava mais. Ficou quieto no canto dele e me convidou para ir com ele na Lapa do Bom Jesus, cidade onde romeiros e fiéis vão até a Gruta do Bom Jesus fazer pedidos e pagar promessas. Outros vão só para conhecer o lugar mesmo. E eu fui com ele. Segundo ele, precisava se redimir com o Cristo. Eles brincavam até com Deus. Mais uma vez a manipulação de mudança chegando. Não teve nada disso que ele falou. Ele foi só beber. E me dá muito trabalho no último dia. Naquele lugar eu fui no templo do Bom Jesus e eu fiz aquela viagem valer a pena. Pedi para o meu Senhor, Bom Jesus, para mudar aquilo que eu não podia mudar, e eu sabia que o meu pedido, minha oração tinha chegado aos céus. E agora ela vai para a reta final. Voltamos de viagem de Bom Jesus. Como estávamos separados, dividindo o mesmo teto, somente eu e a minha filha e a família dele sabia que estávamos separados. Os clientes só alguns sabiam, mas ele tentava a todo custo fazer confusão mental nessas pessoas. Eu contava a verdade e ele falava que estávamos bem e juntos. KKKKK. Na visão externa, quem será que estava falando a verdade? Até as minhas amigas e colegas de salão começaram a duvidar de mim. Achavam que estávamos mesmo juntos. Outubro de 2024, segui firme no meu propósito. Eles acreditando ou não, eu não estava nem aí mais. E Cris, é maravilhoso e doloroso quando a gente passa pelo despertar. Você fica literalmente só, confronta a si mesma, o véu que antes tapava seus olhos caem e finalmente vê as pessoas como elas realmente são. Minha inocência e ingenuidade foi embora e fiquei mais calada e mais observadora. Finalmente alguma coisa mudou no meu cérebro e recuperei a consciência de tudo. Ter consciência é primordial para sair das armadilhas da vida. O despertar espiritual só me deixou mais forte. Que maravilhoso isso! As políticas passaram e tive tempo finalmente para pesquisar sobre o tal transtorno. Aquela amiga que acreditava em mim me ensinava muitos vídeos no Instagram. Foi uma grande descoberta para ela também. Ela lidava com um perverso dentro de casa. Ela também rapidamente despertou e tomou consciência e disse que iria entender do assunto para se libertar. Como é bom ver alguém despertar. Hoje tenho certeza que Deus tinha isso como propósito na minha vida. Hoje são mais de 20 mulheres despertando através de mim. Glória a Deus. Através do contato comigo no salão, elas se abrem automaticamente e eu dou uns sinais. Aquelas que querem despertar vão. Ok, vão achar o caminho sobre o assunto. As que não despertam a gente sabe pelo diálogo e eu nem insisto. E eu fiquei chocada. Aqueles profissionais descreviam exatamente tudo o que eu passava. Segui o máximo de contas de psicanalistas até achar você, Cris, linda. Cheguei até seu perfil no YouTube, assisti vários relatos e todos me identifiquei. E eu já estava fazendo um método pedra cinza e eu nem sabia o que era aquilo. KKKKK. Como te falei, quando ele voltou a beber, eu me calei, não reagi. Mas é óbvio, ele foi atrás de outros suprimentos e da mamãe também. Estudei Cris, compreendi que tudo encaminhava para um descarte da parte dele. Como para mim eu já tinha terminado, mas ele agia como se o relacionamento existia, mas existia para ele, porque era a vez dele de me descartar. E o que fiz, colaborei o máximo para isso acontecer logo. Conversei com a mãe, expliquei sobre o transtorno. Pela glória de Deus, a igreja da minha mãe abordava o tema, quebrando o silêncio na igreja dela. E eles são contra qualquer tipo de violência. Me senti forte. Finalmente, a oração da minha mãe era também a minha oração. Ela finalmente parou de pedir a Deus restauração e sim libertação para minha vida. Oração de mãe tem muito poder e eu estava me sentindo já invencível. Ela entendeu, é um transtorno e eles não mudam. E dentro de casa, pedra cinza 100% e muita oração. 30 de dezembro e ele finalmente saiu de casa, Cris. Yes! Saiu, mas antes ele fez uma nova campanha difamatória que eu estava traindo ele.
tudo para sair de coitadinho. Em novembro, um mês antes, muita gente acreditou nele. Circulava uma história que ele chegou em casa de madrugada e contava assim: cheguei em casa de madrugada e abri a porta do quarto de fininho. E ela fala entre parênteses, detalhe, a nossa casa não tinha porta nos quartos. KKKKK. E peguei ela na cama com outro. E as pessoas acreditaram sem questionar, nem todas, né? Eu dormia na sala com a minha filha desde agosto que separamos. O quarto ficou para ele no retorno para dentro de casa. E que homem é esse que não tem nome? E onde ele estava essas horas? Deixar a mulher sozinha. KKKKK. Realmente são histórias que só a gente da laia dele acreditaria. Em janeiro de 2025, passei um mês dormindo na minha mãe por medo dele ir lá me incomodar. Fevereiro, finalmente peguei o meu cartão e parcelei a minha viagem para a praia. Fui com a minha filha e nos divertimos muito. Março, ele já estava se envolvendo com muitas mulheres, inclusive ex-namoradas que, para mim, ele e a mãe falavam muito mal. Março, finalmente senti vontade de sair e viver a vida novamente. Lembra daquela moça que gemia aos quatro ventos que a citei lá atrás? Lembro aquela que tinha relação que todo mundo ouvia? Que era qualquer hora do dia, que ele falava mal dela? Pois ela falou que desde aquela época ele mandava mensagem para ela, soube que estava e ficava com uma ex, a esposa de um policial da nossa cidade, mais duas de Taiobeiras. Ele enchia a boca para falar no salão dele. Meu Deus do céu. Dizia ele para os clientes: estou com duas, uma mais nova e uma mais velha, preciso decidir qual namorar. E soube que escolheu a mais nova com um nome parecido com o meu, mesmo apelido. E mais velha, tive o prazer de conhecê-la. Como pode? Parecidíssima comigo em tudo: o corte de cabelo, o gosto na forma de se vestir e calçar, parecidas na personalidade e aparência. E minha filha até fala que somos sócias. Sócias não. KKKK, tadinha. Uma mulher empoderada, independente, simpática, lindíssima, mas era nítido sua carência e eles sabem reconhecer isso muito bem. Ela veio até mim dizendo precisar de uma escova. Que nada, ela queria informações e não escondi. Contei o necessário para ela entender. Não sei se eles têm contato, Cris, mas eu quis ser justa com ela. A escolhida, a mais nova, não sei falar. Circula campanha que eles mesmos contam, que agora finalmente ele tinha acertado e achou a mulher certa. A mãe Naja dele apoiou ele muito nessa fase. Aleluia, Cris! No dia que saí e conheci um rapaz vizinho aqui na minha cidade. Ele era separado há 3 anos, já estava eu explicando para o amigo dele, que me perguntou se minha separação não tinha retorno, e eu expliquei que não. Já faz 8 meses de separados, não posso voltar para onde pedi tanto a Deus para me tirar. E o cara falava, insistia: vocês ainda voltam, era um casal tão bonito. Disse ele e eu respondi: moço, não consigo te explicar, mas ele não é essa pessoa que vocês conhecem. Neste momento, o rapaz, que hoje é meu atual namorado, respondeu assim: moça, eu te entendo tudo que você está falando. Na hora eu fiquei com medo, Cris, porque ele entendia. E ninguém entende, por mais que eu explique como ele acreditava. Pai eterno, será que ele também é um narcisista? E fiquei com muito medo. Tivemos a oportunidade de conversar mais vezes e finalmente compreendi. Ele também viveu um relacionamento tóxico. A ex dele usava o filho para torturar ele psicologicamente. Fui investigar tudo, quem era ele, família, essa tal ex. Continuamos amigos e nesse mês presenciei a dinâmica dela. E sim, ela é tóxica. Era mesmo transtornada, usava o filho e compreendemos juntos tudo o que estávamos passando e dividimos o assunto. Ele já estava bem, mas na frente no ciclo, se não me engano, ele estava na fase do hoovering. Ela finalmente viu que ele não voltava e ela não deixava ter relacionamentos, usava o filho como chantagem. Stalkeava ele pelas redes sociais, uma louca de verdade. E ele também me ajudou muito na fase que eu estava nas campanhas de calúnia e difamações. Eram altas. Cris, se um fornecedor, representante, cliente entrasse no meu salão, pronto, era tudo homem para ficar comigo. Oi pessoal, olha, hoje já é outro dia. Eu não consegui gravar o relato todinho ontem, porque vocês perceberam, esse relato ele é mais
profundo, maior, né, do que normal aqui no canal, embora alguns são longos também, mas enfim, ela deu bastante detalhes. Então já dei o curso de ontem, já fiz o que eu tinha que fazer, preparar as coisas para imersão e hoje estou de volta para encerrar, só falta mais uma página e meia, então vai ser rapidinho. Vamos comigo continuar nessa história. Ela diz assim: Cris, se um fornecedor, representante, cliente entrasse no meu salão, pronto, era tudo homens para ficar comigo. KKKKK. E ele chegava às madrugadas todos os dias e ninguém via, mas agora tudo era observado em relação à minha parte. Não demorou muito para sair calúnias e ela diz que nós dois estávamos juntos e que era caso antigo. KKKKK. Cris, a gente era só amigo, sinceramente nem ele nem eu queria relacionamento. Eles fizeram de cada área de minha vida um inferno. Um belo dia a naja do Satanás foi até a mãe dele falar horrores de mim. Você acredita? E ele me contou tudo e disse para mim não me preocupar, porque tudo que eu estava passando, eles também passaram, inclusive perseguições. Desse jeito. E Cris, eu não sabia mais o que fazer, até que uma cliente amiga mais velha me deu um conselho. Ela me chamou até de filha e disse: olha filha, eu sei que você separou recentemente, mas você tá nova, você não vai ficar sozinha. Eles vão te dar tantos homens e seu nome não vai valer uma bala. E dá uma chance para ele. No caso que ela estava ali, né, conhecendo. Ele é bom rapaz, conheço ele de menino. Já que estavam falando, custava nada tentar, né? E sim, Cris, eu não deveria me relacionar, isso é racional. Mas o lugar e a situação me forçaram e parece que deu certo. Depois que assumimos, acabaram as calúnias. Sempre tem um ou outro enviado para levar ou trazer. Mas nessas partes conversamos, pois sabíamos que iríamos lidar dali para frente dessa forma. 2 narcisistas de cada lado jogando sujo e pesado. Que chances eu teria num lugar desse? De começar do meu jeito? Como você mesmo agora sabe como é aqui? Que chances ele teria também tendo uma stalkeadora atacando ele sem essa compreensão? Estávamos de fato decididos a ficar só, mas o nosso caminho se juntou e esse quebra-cabeça todo fez muito sentido. Ele me ajuda e eu ajudo ele. Os outros eu não me importo, o resto que especule. Com muita oração estávamos bem juntos. Em abril de 2024 tive audiência na justiça e fomos tratar da pensão, guarda da criança, partilha de bens. A guarda ficou compartilhada, a pensão ele chorou, disse que estava sem condições no momento em que conseguiria pagar 30% de um salário mínimo. E sendo que ele sempre fez de 2 a 3 salários, mas tudo bem. Os bens eram só o carro, sendo a maior parte minha. A casa investi muito mais que ele. Foram 3 reformas, 3 anos de laboratório, 2 consórcios, motos, etc. Mas enfim, tudo somado e dividido por 2. Como sabia que ele estava apertado com dívidas e vícios e me oferecia a comprar parte dele, o terreno era meu, avaliamos tudo que construímos, deu 100 mil, ficou 50 para cada. Eu levei a seguinte proposta: fica com o carro, minha parte era uns 10 mil e te dou 5 mil aqui de entrada e me comprometo a pagar 1.000 por mês, ou seja, 50 parcelas menos 5 de entrada, 10 mil do carro ficaria 35 parcelas de 1.000. Apertado ele estava e eu sabia, e ele aceitou. Glória a Deus, me lembrei do pedido que fiz ao bom Deus. Cris, como Deus é fiel, só um milagre ali mesmo. Para ele ter aceitado tudo sem complicações, negociação jurídica com o narcisista dizem que sempre é uma loucura. Eles nunca aceitam nada. Nesse tempo ele foi embora para Taiobeiras, foi tentar a sorte lá e por cá concluir as reformas. Minha casa do fundo lembra das promessas de terminar a obra dela? Pois bem, coloquei portas internas, kkkk, as portas, kkk. Coloquei agora as portas que aquele mentiroso disse que tinha. Pintei e aluguei. Kkk, os salões no dele na frente reformei, fiz uma entrada, uma área bem linda. Com um estilo pergolado, sonho meu. E estou trabalhando nele agora. E você lembra do meu salão que coloquei para ele ficar? Cuja mãe disse que ele não era cachorro para morar em salão? Eu reformei também. Tô morando lindamente lá. Pensa num cantinho que ficou perfeito, Cris.
bem aconchegante, a paz reinou na nossa vida. E Cris, ele longe, com certeza, repetindo tudo ou não, eu soube que não tá bebendo mais como antes, porque está em situação bem difícil. Povo cobrando ele e ele tá pagando aluguéis. KKKKK, não está sobrando para beber. Aí ela diz, deixa ele lá com uma nova vítima dele. Nós aqui blindados, contato zero e portas fechadas por aqui. A minha amiga também conseguiu se livrar do perverso dela. Em pouco tempo, ela também reformou a casa dela, fez coisas que há anos esperava o embuste dela fazer e não fazia. Comprou uma moto, 0 quilômetros. Ela está focada na academia. Está outra mulher, mais bonita, rejuvenesceu 10 anos, vestindo bem, se amando, como estou feliz por ela. E o meu ex-júnior tentou o hoovering exatamente 1 ano após ter saído de casa, mas as portas por aqui estão fechadas para ele. Infelizmente, eles têm contato com a minha filha. A Naja já não a trata mais bem, já desvaloriza ela e traz triangulação, dizendo que o pai gosta mais da namorada nova do que dela. Misericórdia, essa mulher é uma praga dos infernos, ninguém merece uma velha dessa. E ela fala, Cris, futuramente vou tentar a todo custo cortar o laço, pelo menos com a Naja. A minha filha não merece as migalhas deles de afeto, o contato com ele faz muito mal a ela. E peço a Deus todos os dias proteção na vida da minha filha. Encerro aqui o meu relato, Cris, com muita gratidão a Deus, a você pela oportunidade e a cada pessoa nessa história que veio me ajudar. E digo, mulheres, despertem, se amem. Só depois de chorar vem o riso. Glória a Deus. Uau! Olha, a imersão a gente vai trabalhar exatamente esse despertar. Vamos despertar para Deus poder entrar e curar. Primeiro ele revela, aí ele desperta. Depois a gente entende a raiz, da onde tudo veio, o que estava impedindo a gente de seguir. Porque existe uma cegueira, né? Então Deus nos tira do reino das trevas para nos levar para o reino da luz. Então aí a gente começa a entender, tudo faz sentido. E aí as coisas vão se encaixando. Agora então, nessa imersão que vai ser agora no dia 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, nós vamos estar trabalhando, aprofundando tudo isso, e eu tenho certeza que Deus vai curar. Você que já está no processo vai ter mais revelação para você, vai ter mais coisas que você vai estar dando um próximo passo, porque, gente, não temos que ter pressa, a gente só precisa perseverar, continuar no caminho de busca de nossa cura, e Deus vai curando. Conforme a gente se permite a receber, a gente está preparado a receber, aí Ele entrega, e aí é mais uma cura que acontece. Daqui a pouco ele cura outra área. Então vão ter pessoas ali que estão chegando agora, acabaram de serem despertas em relação ao transtorno, ao relacionamento abusivo. Então Deus vai dar a porção que você veio buscar, aquilo que você já está pronta para receber. Depois disso, outro passo. Agora pode ser que você já esteja no meio desse processo. Talvez falte ainda você perdoar algumas pessoas, talvez falte você entender e desejar isso. E nosso cérebro precisa fazer sentido para ele também, né? Porque senão a gente não consegue agir. Então lá na imersão vai ser esse grande despertar na sua vida. Aproveite a oportunidade. Nossas imersões não se repetem, embora seja sempre focada nas feridas emocionais, curando essas feridas emocionais, traumas, a raiz do problema. Sempre Deus traz algo novo e diferente. Então temos várias pessoas, a grande maioria que estão lá com a gente, já vieram antes, participaram da 1ª e 2ª edição, inclusive na que estávamos no Brasil também. Se você não teve oportunidade, dessa vez é online, então não tem desculpa. E o preço, gente, é surreal. É algo realmente para você não poder fugir, ok? Porque tem um momento na nossa vida que a gente tem que enfrentar. Chega de fugir porque não vai te levar a lugar nenhum. Tá pronta? Chegou sua vez? Então faça sua inscrição e venha passar esse final de semana inesquecível conosco. Deus abençoe grandemente. Beijos e muito obrigada a você, linda do Senhor, que deixou aqui o teu relato, que foi feito com muito carinho e amor, deu pra sentir. É isso aí, firme e forte. Graças a Deus você está fora desse... não sei nem o que dizer. Desse encosto, né? Dessa coisa pesada na sua vida. Tantos anos, né? Mas olha, tem propósito maior aí, sempre tem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo isso aí que você viveu, e aqui o teu relato já é, né, o início disso, porque assim como os relatos aqui no canal abençoaram a tua vida, agora o seu também abençoará muitas outras. Em nome de Jesus eu creio. Beijos, gente.
no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!